É que hoje em dia é tão raro que quando vê, as pessoas falam, nossa, aí queriam erguer um busto dele, mandar fazer uma placa de honra ao mérito, porque ele trocava a fralda de uma criança. Então era assim, nossa, ele é um pai incrível. Nossa, Larissa, você tirou a sorte grande. Eu ficava, gente, eu fui uma criança, acho que muito feliz. Os meus pais, na verdade, o meu pai, ele não é meu pai biológico, mas ele me criou desde os meus 11 meses de idade, então ele é meu pai, não tem outra figura de pai. A gente sempre fala isso, meu pai foi um excelente pai, mas talvez não tão bom marido para minha mãe. Minha mãe passou por diversas situações de traição, a gente viu, né, muitas vezes alguns sinais, algumas situações bem complicadas, então eu acredito que isso também tenha influenciado nos nossos relacionamentos, de às vezes ter um parâmetro diferente do que é o bom, né, do que a gente merece. Então, quando eu era criança, já tínhamos, quando minha mãe conheceu meu pai, já existíamos eu e a Carol, e aí, uns 3 anos depois, minha mãe teve a minha irmã mais nova, a Rita, e depois, que eu já estava com 17 anos, minha mãe teve o Guilherme. E acho que quando o Guilherme estava mais ou menos com 5 anos, aí que os meus pais realmente se separaram. Foi muito difícil, porque eu lembro que a gente sempre ia pra Aparecida do Norte, e aí tinha aquelas fitinhas que você fazia os pedidos. Todas as vezes os meus pedidos eram os mesmos. Uma bicicleta só pra mim, e que os meus pais nunca se separassem. E eu lembro que uma vez eu até achei um diário, uma agenda, não sei, e lá tava que os meus pais nunca se separassem. Aí uma vez eu também achei que tava escrito, eu acho que os meus pais vão se separar, esse é o pior dia da minha vida. Então eu tinha muito medo dos meus pais se separar. Mas também a gente já passou por diversas situações que a gente presenciou eles discutindo, eles brigando, e sempre era num domingo. Então a gente tinha pavor de domingo. Domingo já é um dia difícil, porque as pessoas já pensam que no outro dia é segunda-feira, né, tem que trabalhar ou ir pra escola. E no nosso caso era mais difícil, porque depois que a gente começou a raciocinar que sempre era de domingo, não todos os domingos, obviamente, mas sempre era num domingo, então quando a gente começava a sentir um clima estranho em casa e a gente lembrava que era domingo, nós somos em 3 irmãs, a gente sempre se unia, ficava, ai meu Deus, que eles não briguem, não sei o que, já rezava, já ficava com aquele medo. Então, isso eu acho que sempre foi uma questão pra gente. E éramos 3 mulheres, né? 3 filhas. E mas, de qualquer forma, o meu pai sempre foi um pai incrível, de levar a gente em lugares legais, de instruir a gente para as melhores coisas, de falar sobre todos os assuntos. Meu pai sempre foi muito mais mente aberta do que minha mãe, mas também porque eles tiveram criações diferentes. O meu pai teve pai e mãe presente, a minha mãe perdeu os pais muito nova, foi criada por tias e sofreu todos os possíveis e impossíveis abusos psicológicos e físicos, né, que era ela e mais 6 irmãs que ficaram órfãos, né, quando crianças. Então foram criações totalmente diferentes. Então meu pai tem um jeito de lidar e a minha mãe tem outro. Meu pai sempre foi um cara muito mais incisivo, mais ativo, mais, sabe, que ficava mais no nosso pé, queria saber de tudo. A minha mãe também. Só que a minha mãe, eles tiveram criações diferentes. A minha mãe viveu durante quase toda a parte da infância dela, quase toda não, toda, dependendo de outras pessoas e na escassez total. Então, meu pai não, meu pai já teve uma criação diferente, nunca foi rico, mas nunca faltou nada pro meu pai. Então, eram criações diferentes. A minha mãe tem muitos tabus, muitas coisas na cabeça dela. Minha mãe nunca conseguiu ter uma conversa aberta com a gente sobre sexo, sobre relacionamento, nada. Pra minha mãe tudo era proibido. Então, meu pai não, meu pai já falava, só que a gente já ficava meio receosa, porque era um homem falando, então era outra história. Mas a minha mãe, no geral, os dois sempre foram muito carinhosos com a gente. Então a gente sempre viveu num lar de carinho, de amor, entre nós e entre eles. E isso foi muito bom, porque a gente sempre se uniu muito. A gente podia estar brigando, mas ao mesmo tempo a gente estava unida, porque, né, era nós contra o mundo. E isso é muito bom, porque pelo menos a gente tem uma outra. Então, todas as vezes que uma de nós passa por qualquer situação, por melhor ou pior que seja, a gente sempre quer que as outras estejam ali participando de tudo aquilo. Hoje somos todos adultos, mas a gente ainda tem uma coisa de criança que a gente até fala, né? A gente parece que não cresceu. E às vezes a gente se critica muito por isso, mas é muito bom. E aí, durante a nossa adolescência, graças a Deus, a gente melhorou financeiramente durante a nossa adolescência. A minha mãe, né, alcançou o cargo que a gente nunca imaginou. Então a minha mãe é das 6 irmãs, acho que é a mais próspera. E porque minha mãe nunca parou, nunca se deixou, né, abalar por nada, sempre correu atrás pela gente e também por muita influência do meu pai. Porque o meu pai sempre influenciou
a gente querer ser melhor, a querer buscar coisas melhores para a vida. Então, a base que meu pai deu para minha mãe, apesar de tudo, foi muito importante. Porque ele deu uma família, porque como a minha mãe já tinha nós duas, todo mundo discriminava, né? Ainda mais naquela época, né? Uma mãe solteira, enfim, a própria família dela. E aí, quando meu pai apareceu e assumiu aquele papel de sou o marido dela, ela não está mais sozinha no mundo, deu outra visão, né? Para todo mundo e para ela. E aí a gente foi, né, morar numa casa legal, enfim. E então, a gente também tem muito isso, de que é importante ter uma presença masculina, né? Por mais que sejamos mulheres fortes, é importante isso. Só que eu acredito também que nossa geração, a gente foi criado tanto para ser forte o tempo inteiro, que a gente acaba perdendo a vulnerabilidade simples, né? Não ser vulnerável, mas aquela coisa simples de ser. E aí, durante a nossa adolescência, a gente morava num condomínio, então a gente fez muitos amigos que a gente tem até hoje. Acho que principalmente pro meu pai ter tido essa comunicação mais aberta, né? Tá ali sempre prestando atenção em tudo, nada passava batido por ele ou pela minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou muito. Meu pai sofreu um acidente, e aí ele entrou pro INSS, enfim. Então ele tinha mais esse convívio com a gente diário. Então ele sabia de tudo. E tudo ele sabia, alguém falava para ele estava sabendo de tudo que estava acontecendo. E a gente teve uma adolescência incrível. Em condomínio, então a gente tinha muitos amigos, a gente, né, saía muito, meu pai levava, buscava a gente, ou a minha mãe pagava um táxi, era ótimo aquela época, saudades. Então isso também foi muito bom pra gente, ter grandes amigos, trabalhar com pessoas legais, assim, ao nosso redor. E nisso, esses tempos atrás, eu estava até fazendo uma reflexão sobre os meus relacionamentos. Eu tive, no total, 4 namorados. E eu acho que só o meu primeiro namorado, que realmente me escolheu. De cara, assim, sabe? Tipo, gosto dela, quero ficar com ela, vamos ficar junto, vamos namorar. Só o primeiro. Ele eu conheci no condomínio. Ele tinha acabado de chegar do interior de São Paulo, então ele estava todo perdido. E acho que eu fui a primeira pessoa que ele falou do condomínio. Eu sempre falo muito, nós estávamos com vários amigos. E aí a gente começou a conversar lá, mas eu nem imaginei nada. E aí passou uns dias, ele falou pra uma amiga minha que ia ficar comigo. Eu falei, nossa, nada a ver, gente. Nem imaginava. E aí ele veio, né, me beijou. Eu falei, gente, que menino doido, né? Mas enfim, aí a gente já se deu muito bem, porque ele era muito legal, eu também, enfim, os nossos amigos. Só que eu ainda fiquei enrolando ele. Quase um ano a gente ficou nessa. Só que eu conheci a família dele, são pessoas incríveis que eu tenho uma amizade até hoje. E aí ele realmente falou, Larissa, vamos namorar. Por que não? Não sei o que. Eu, não sei. Aí quando eu percebi que ele já tava querendo, outras meninas já estavam querendo ele, aí eu quis ele. Porque é aquela coisa, a gente até da posse. E aí, mas a gente não ficou muito tempo, porque aí ele teve que voltar a morar no interior de novo. Aí a gente separou, chorei, sofri, toda aquela coisa, mas eu tinha o quê? 19 anos. Mas foi incrível. Tenho amizade com ele até hoje, também já tá casado, tudo certo. A mãe dele se tornou uma grande amiga minha. A gente se fala até hoje, porque eu acho que ela foi a única sogra que eu tive. Que nunca me olhou com um olhar diferente, que nunca questionou nada da minha vida, nunca, mas o que seus pais fazem? Nunca. Ela simplesmente ela me abraçou, me aceitou. Eu vivia na casa dela, sempre que eu ia lá, ela era enfermeira, trabalhava a noite inteira. Quando ela tava de folga, ela falava, Lari, vem aqui, vou fazer alguma coisa, vou pedir uma pizza. Eu terminei com ele, e depois de anos, eu continuava indo na casa deles, e ela continuava me chamando pra ir lá e tal. Hoje ela mora no interior. A gente não se viu mais na frequência que a gente tinha antes, mas permaneceu, sabe, aquela amizade, e eu acho que foi a única que foi sempre verdadeira comigo. Nunca teve nenhum tipo de preconceito, porque a gente acha que não. Mesmo eu não sendo, sei lá, sempre gostei de estudar, sempre me comuniquei bem, sempre respeitei todo mundo, mas as pessoas te olham com diferença, mas, sabe? E eu, pra ajudar, todos os meus relacionamentos foram interraciais, então todos eram brancos, então, né? A gente pensa que não, mas às vezes as pessoas nem disfarçam as situações. E aí passou, depois eu conheci o meu segundo namorado, que acho que foi um cara que eu amei muito, mas muito, assim. Mas também acho que é porque era a época, né? Eu tinha 20 anos também, 21, acho. E eu conheci ele através de um amigo. Eu bati o olho, ele já foi diferente. Quando eu olhei pra cara dele, eu falei, eu queria namorar com esse cara, olha ali, ele é perfeito, do jeito que eu quero, a roupa, o cabelo, o boné, o tênis, tudo era do jeito que eu queria. E ele era super quieto, super calado e tal. Eu falei, nem vai querer nada, não sei o quê. A gente saiu junto algumas vezes. E aí eu lembro que também do nada ele veio e me beijou. Eu falei, não tô acreditando. Parecia que eu via sininho no meu ouvido. Eu falei, não, meu Deus do céu. E foi no Dia dos Namorados, eu nunca esqueço.
E a gente tava com vários amigos, e aí esse amigo falou, não acredito que você fez isso, eu não acredito. Eu falei, mas eu não fiz nada, não sei o que, enfim. E aí, foi uma situação bem difícil, porque aí a gente se via todo final de semana. A gente saía junto, que era uma galera, a gente saía junto, era incrível. E aí, um belo dia, do nada, todo mundo, que legal, parabéns, não sei o que. Meu, por que estão dando parabéns pra ele? Ele tinha pedido uma outra menina em namoro, que era do interior, nem morava aqui, em São Paulo. Aí eu falei, gente, como assim? Por que ele pediu outro em namoro? Aí eu fiquei quieta, eu falei, mas deixa estar, que eu vou me vingar também, porque se tem uma coisa que eu sou, que eu era, né, era vingativa. Eu falei, deixa. Aí eu lembro que a gente saiu, foi num show, acho que era uma micareta na época. Eu falei, ué, ele não tá namorando outro? Não, meu filho, deixa estar. A gente entrou, lembro que a gente entrou na micareta, eu acho que eu nem vi quem era o cara que eu beijei, eu olhei, ele tava atrás de mim. Eu falei, ué, ele não tá namorando, não escolheu outro? Então, meu filho, me esquece. E aí eu lembro que ficou uma situação, um climão, todo mundo olhou, eu falei, ué, gente, coisas da vida. E aí ele ficou, tipo, mal o show inteiro. Show inteiro, você olhava pra cara dele, ele tava, tipo, muito mal. Eu falei, ele não me falou nada, eu ficava com isso, já tinha o quê? Eu acho que uns 2, 3 meses que a gente tava ficando. Ele escolheu outro, eu falei, não entendi. Mas ele nunca me falou nada. E aí, eu lembro uma vez, foi um aniversário de um amigo nosso, e a gente fez na casa dos pais dele, e aí eu fui e tal, e aí eu tinha uma outra menina lá conversando, e eu já trabalhava na época, e aí a outra menina, porque eu tô trabalhando, e eles, que legal, e tal, nossa. E aí eu lembro que, não sei, alguém perguntou, Lara, eu falei, tô, não sei o quê, tipo, a mãe dele olhou pra minha cara com um olhar, tipo, tadinha, deve trabalhar nem sei do que, faxineira, ou não sei. Juro, sabe quando você olhou, sabe, você olha que a pessoa te olha com aquele olhar de, sei lá, muito estranho. Mas beleza, aí a gente continuou conversando lá, todo mundo passou. Aí eu lembro que a gente viajou junto. Aí essa menina não podia ir, porque ela não podia viajar com ele e tal. E aí não foi, aí a gente foi pra praia, pra casa de um amigo nosso. E chegou lá, eu lembro que ele bebeu descontroladamente. Eu, gente, pra que tá bebendo desse jeito, né? Tudo bem que os meninos tudo bebiam, eu nunca fui de beber, nem bebo até hoje. E aí ele ficou muito bêbado, aí ele veio, me abraçou e não falava nada com nada. Eu falei, gente, que loucura. Mas passou. Voltamos pra São Paulo, vida seguiu, tudo normal. E aí, e ele namorando com a menina, e aquela coisa. Aí eu lembro que chegou ano novo, eu viajei com os meus pais, ele viajou com os pais dele, na época era Nextel, na época. E aí chegava meia-noite, travava tudo, ninguém conseguia falar com ninguém. E ficava naquele desespero, todo mundo tentando falar com todo mundo e nada. E aí eu lembro que a primeira pessoa que eu consegui falar foi ele. Porque, né, nós todos tínhamos. E aí eu lembro que ele falou comigo, ele, Lari, feliz ano novo, que não sei o quê. Eu, obrigada, lá, lá, lá. E lá, então tá, beijo, te amo, tchau. Aí eu, oi? Te amo? E aí eu lembro que minha irmã tava junto comigo, minha outra irmã Rita, e aí ela olhou pra minha cara lá, o que ele falou? Eu falei, é uma coisa de amigo, né, Rita? Amizade, normal. Mas fiquei com aquela coisa, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu nem dormi esse dia, gente. Eu juro que eu ficava com aquele som no meu ouvido ele falando. E aí passou uns dias, aí teve aniversário de um outro amigo nosso, e foi de novo na casa dele, que na casa dele tinha uma churrasqueira e tal. E a gente tudo lá, e aí a namorada dele veio pra São Paulo. E tava nesse dia. A menina me amou. A menina não saía do meu pé. Ai, Lário pra cá, Lário pra lá, Lário pra cá, Lário pra cá. E todo mundo olhava pra minha cara, tipo, meu, por que logo com ela ficou amiga? E eu, não sei o quê. Ela não me largava. Ele tinha um monte de outras amigas. Ela queria que, vamos no banheiro comigo? Vamos, não sei o que. Eu falei, meu, não é possível. Ou ela tá sentindo alguma coisa, ou não sei, ou ela realmente gostou de mim. Aí eu lembro que. Aí ela ficou na sala conversando com os pais dele, tinha um pessoal na sala, e eu tava lá, do lado de fora. E ele não saía do meu lado. E toda hora puxava meu cabelo, me cutucava e não sei o que, lá, 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 lá. Aí teve uma hora que ele entrou, e aí eu vi que o pai dele tava falando com ele. E aí eu fui pra ir no banheiro, aí eu vi o pai dele falando: Nossa, você nem disfarça, sua namorada tá na sala, você tá lá fora com a outra. Aí ele, é. E passou. Eu falei, gente, até o pai dele tá percebendo, ele tá muito estranho. Aí no outro final de semana viajamos de novo. Fomos pra chácara de um amigo nosso no interior, que era na cidade do lado dela. Aí ela foi lá, passou o dia com a gente, não sei o que, chegou de noite, e ele teve que levar ela embora porque ela não podia dormir lá. Quando ele voltou, um amigo dele pegou e falou assim pra ele, acho que eu vou ficar com a Lari hoje. Aí ele falou, por quê? Ele, não sei, acho que eu quero ficar com ela. Aí acho que aquilo mexeu com ele. O ego dele não se aguentou. Aí ele voltou pra casa, nós lá tudo pulando, né, com música alta. Parecia um monte de adolescente, nós já tava tudo com 20, 21 anos. E aí ele chegou, já me agarrou, me beijou, ele falou, preciso falar com você agora. Eu falei, o que ele quer? Aí a gente entrou no quarto assim, aí ele veio, começou a chorar, mas descontroladamente. Porque eu gosto de você, porque eu não sei porque que eu escolhi ela, que não sei o que, é você que eu quero ficar. Eu falei, por que você quis namorar com ela? Ele, não sei, eu achei que ela que tinha que ser minha namorada. Eu falei, olha, eu não sei, não entendi o porquê, mas tudo bem. Aí fui, chorei também, não sei o que. Eu falei, acho que ele tá falando isso, porque ele deve estar bêbado. Não é possível, do nada o cara falar uma coisa dessa, se declarar. Aí eu lembro que eu saí do quarto, fui atrás da minha melhor amiga que tava lá, fui lá, bati no quarto, fiz ela sair de dentro do quarto. Ela, mas o que foi? Eu falei, Ana, você não vai acreditar o que ele falou. Ela falou, o quê? Aí eu falei, não.
Falei, é. Aí eu saí, ele tava falando com uma amiga dele. Falei, vamos ouvir o que ele tá falando. E aí ele tava falando com a amiga dele. Ele falou, meu, eu amo a Larissa. Eu não sei por que eu tô com ela. Eu quero é ficar com ela, mas eu não sabia como, eu não tinha coragem de falar e não sei o que, eu tinha muito medo. Aí a amiga dele falou, ué, se é com ela que você quer ficar, fica com ela. Ué, ela também gosta de você, então é isso. Aí tá, voltamos pra São Paulo, aquele climão e tal, ninguém falou nada, ficou aquela coisa. Aí, durante a semana, a menina me chamou, no MSN na época. Lá, você tá sabendo de alguma coisa? E eu, do que você tá falando? Ela, ai, não sei, ele tá muito estranho comigo, tá distante, não fala. E eu, ai, não sei, menina, não tô sabendo de nada. Eu falei, cara, vou falar o quê pra ela? Aí eu lembro que eu chamei ele, eu falei, olha, ela tá aqui me perguntando que você tá estranho. Aí ele falou, ah, não, eu vou conversar com ela. Eu vou lá pra casa dela esse final de semana, no sábado, cedo, eu vou conversar com ela, tal, não sei o quê, mas... Aí eu falei, tá, e aquilo que você falou pra mim? Ele falou, meu, é tudo verdade. Eu quero ficar com você, eu gosto de você e tal. Aí eu, pensando, fui pra casa do trabalho até pulando, o ônibus lotado, eu dei no ônibus assim, ó. Aí tá. Aí ele foi, terminou com a menina, aí um tempo depois ela descobriu que ele tava comigo, ela ficou super chateada, mandou uma mensagem, que ela não esperava ser traída logo por mim, aí eu, ai, como eu sou péssimo. Mas passou. Aí só que ele não me pediu namoro, ficamos naquela. Aí um dia, no meio de uma briga que a gente tava tendo, nem lembro porquê, devia ser um motivo bem absurdo, porque a gente era dois besta. Aí ele foi me pedir namoro. Ele, tá, então você quer namorar comigo? Aí eu, não, também não quero. Aí ele, não, você não quer? Eu falei, não, eu quero sim. Aí a gente começou a namorar, enfim, aí ele me deu aliança, a gente realmente começou a namorar, aí eu fui na casa dos pais dele, aí eles fingiram, ai, que ótimo, ai, que legal. Tudo falso. Aí, eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem com a família dele, e ele tinha uma tia que tinha muito dinheiro na época, não sei se tem ainda hoje. E aí eu lembro que teve uma hora que ele foi no banheiro, a gente tava no barco, ele foi no banheiro e ela pegou, virou e falou assim pra mim, você toma remédio? Aí eu, como assim toma remédio? Ela, anticoncepcional. Aí eu, não. Ela, é porque aqui você não vai se criar, viu? Então você pode tirar seu cavalinho da chuva. Aí eu era tão, sabe, eu falei, sabe quando você pensa que é tão absurdo aquilo que você tá ouvindo, que você não está ouvindo? Aí eu, tá, nem tchum. Aí eu, gente, que loucura. Só que aquilo já me azedou. Por mim, eu já queria sumir dali naquele mesmo momento. Aí ele voltou do banheiro, aí ele viu minha cara, né? Já tinha mudado, ele, tá tudo bem? Eu falei, ah, não, acho que eu tô meio enjoada do barco e tal. Ele, ah, tá, não sei o quê. Enrolei. Eu não sei se eu não lembro se eu contei essa história pra ele ou se eu guardei pra mim. Não faço ideia se eu contei ou não. Eu sei que já ficou aquele climão. Mas eu, quando a pessoa é falsa comigo, eu consigo ser pior que ela. Então eu ficava ali rindo, lá e tal. Eu sempre fui muito alegre, sempre dei muita risada, eu faço piada com tudo, eu não falo, nunca tô falando sério, isso é um grande defeito. E aí eu lembro que eles recebiam muitas visitas, a gente ia muito pra Angra, e aí recebia sempre um monte de gente, eu sempre era a única preta que tinha naquele ambiente, fora a empregada. Então as pessoas chegavam, olhavam, tipo, quem é essa? Por que ela tá aqui no meio, sabe? Aí, essa aqui é a Lari, a namorada dele, e ficava aquele... Aí eu lembro que uma vez uma mulher lá, ela olhou pra minha cara, ela, você é muito bonita. Aí eu, ai, obrigada. Ela, nossa, mas você é muito... Gente, olha isso aqui, ela é muito perfeita. Quem é branco na sua família? Aí eu falei, como assim que é branco? Você não tem traço? Não. Você é uma preta tão bonita. Hoje eu tenho noção do que das coisas absurdas que eu ouvia naquela época. Aí eu falei, não, ninguém é branco na minha família. Aí ela, nossa, não, porque você tem um nariz perfeito. Nossa, seu cabelo. Eu, beleza. Eu ainda, na época, ainda levei pela parte, nossa, ela me elogiou, né? Nossa, realmente, eu sou muito bonita. Aí depois eu penso, hoje, né, eu falo, meu, foi um racismo tão escancarado, jogado na minha cara, e eu simplesmente deixei passar. Enfim. Aí a gente era muito ciumento um com o outro. Então tudo, se ele ia comprar pão, ele tinha que me avisar, porque se ele me avisasse, eu brigava. Aí se eu fizesse a mesma coisa, ele brigava. E aí a gente acabou, que era um ciúme horrível, que tava fazendo muito mal pra gente. Eu nunca tive coragem de terminar, porque eu amava demais ele. Só que aí ele teve coragem de terminar comigo, porque isso eu briguei com os amigos dele também. E aí ele terminou comigo. Primeiro ele pediu um tempo, aí eu falava, quem dá tempo é relógio, meu filho, não dá pra dar tempo. No carnaval ele queria um tempo, eu falei, eu sei o tempo que ele quer. E aí eu fiquei muito. Aí a gente realmente terminou. Eu fiquei muito mal, mas muito. Na época eu acho que eu emagreci uns 10 quilos. Eu era bem magro, eu fiquei pior ainda. E muito mal. Eu chorava da hora que eu acordava, a hora que eu dormia. E aí a gente ficou nesse vai e vem, acho que mais quase um ano. E o que me salvou foi um trabalho que eu arrumei, que eu viajava muito, que eu fazia um circuito de rodeio, então eu conheci muita gente, eu viajava sempre, quem me ajudou a arrumar esse trabalho foi a minha irmã. Então foi assim, foi a minha cura, assim, da depressão que eu tava, e foi isso. E aí eu fiquei ainda muito tempo ainda com aquele sentimento de que não, eu ainda gosto dele, ele já tinha arrumado outra namorada, traiu a namorada dele comigo, e ficou naquela. E aí, através desse mesmo cara e dos mesmos amigos, eu conheci meu ex,
que é o pai das crianças. E aí eu lembro que foi numa viagem desse mesmo amigo que me apresentou, esse cara, me chamou para o aniversário dele, ele falou, a gente vai viajar, a gente vai pro minha chácara na praia, vamos, não sei o que. Eu falei, vamos. Eu na minha cabeça, eu vou arrumar alguém para fazer ciúmes para ele. E aí ele sempre, pro outro. Aí eu lembro que ele sempre me falava do meu ex. Meu, você tem que conhecer ele é muito legal, ele é sua cara. E não sei o que, todo mundo falava a mesma coisa, meu, você tem que conhecer ele. Ele é foda, ele é muito legal, vocês têm a mesma energia. E eu, tá. Quando eu vi, eu falei, não sei, mais ou menos, dá pra passar um tempo. Só que ele tava com uma outra menina nessa viagem. Então, nem a gente se conheceu, né, enfim. Mas ele tava com outra menina, passou batido. E aí ele começou a sair sempre com a gente, porque ele não saía com a gente. Aí ele começou a sair sempre com a gente, eu acho que dá, assim, pra, né, perder um tempinho e tal. Aí eu lembro que a gente um dia saiu pra uma balada, e aí ele foi e me beijou. Aí eu falei, gente, eu ouvi sininhos no meu ouvido. Eu falei, não é possível, assim, de novo? Ah, não. Aí, beleza, a gente começou a ficar. E aí, só que eu sabia que ele tinha terminado um namoro fazia muito pouco tempo. E com a ex dele tinha o mesmo nome que eu. Eu falei, não, é muita sina, não é possível. Aí a gente ficou um tempo, tal, eu lembro que teve meu aniversário, ele foi na minha festa de aniversário, só que aí no meu aniversário eu já percebi ele mais distante. Eu falei, tem alguma coisa aí. Aí eu fui ver, aí passou um tempo, eu vi, acho que no Facebook na época, que eles tinham voltado. Eu falei, já entendi tudo. Ele voltou com a ex dele, enfim, segue a vida. Cara, ele sempre foi muito legal. Muito animado, muito legal, não sei o que, a gente tinha os... Exatamente, a gente se deu bem porque a gente gostava das mesmas coisas. Ele gosta tudo que é relacionado a carro. E eu sempre gostei muito de carro, porque o meu pai gosta muito de carro, principalmente de carro velho. Eu falava, gente, Karma, não é possível. Ter um pai que só gostava de carro velho, fazendo empurrar o carro com 8 anos, e conhecer um cara que só gosta de carro velho. Gosta de carro em geral, mas tem a paixão por carro velho. E aí eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, principalmente sobre carro. E aí eu lembro um dia que eu falei pra ele, que eu falei assim, que o meu sonho era ter um Gol quadrado. Sonhava baixo. Aí eu lembro que ele olhou pra minha cara e ele falou, sério? Eu falei, eu sempre gostei muito, porque meu pai tinha um lindo quando eu era criança. Ele falou, nossa, não acredito. Mas não falou nada. Seguimos a conversa, a gente gostava muito das mesmas coisas. Das mesmas músicas, de estilo de vida, de tudo. Do nada, vamos pra praia. Não tem dinheiro, mas dá um jeito. Então, a gente sempre se deu muito bem com isso. Mas aí ele voltou com a ex dele, enfim. Eu acho que um ano depois, a gente foi gravar um clipe, e aí eu lembrei dele. E aí eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook na época. Falei, nossa, você não sabe, gravei um clipe, lembrei muito de você, que não sei o que. Ele, nossa, sério, quanto tempo? E aí, como que você tá? Eu falei, tô bem, você, ele também. Vamos marcar um dia de sair. Eu falei, vamos. Quando eu olhei, ele ainda tava namorando. Eu falei, o palhaço tá namorando, não quer ficar me chamando pra sair? Vou enrolar. Enrolei. Aí passou acho que uns 2 meses, eu encontrei com alguém que era amigo nosso, e falou. Ele falou, não, ele já terminou, ele não tá mais namorando. Eu falei, sério? Eu falei, você tá solteiro, então tá tudo bem. Só que não falei nada. Aí um dia eu liguei pra ele, a gente se falou por mensagem. Aí ele falou, me liga. Aí deu o telefone dele. Eu falei, te ligo. Ele, vamos ver um dia, a gente faz alguma coisa. Eu falei, tá bom. Um belo dia, véspera da véspera de Natal, fui num churrasco com uns amigos meus. Eu não bebo, né? Fui inventar. Eu bebi 2 copinhos de um negócio lá, que era uma vodka com leite condensado, com não sei o quê. Eu bebi 2 negócios daquele, fiquei transtornado. O que eu fiz? Liguei pro abençoado. Liguei pra ele, aí eu falei, onde você tá? Ele, eu tô aqui perto, com uns amigos meus, com não sei o quê. Eu falei, vamos se ver? Ele falou, vamos, você tá onde? Eu falei, tô num churrasco aqui com umas amigas minhas, vou deixar minha amiga na casa dela. Ele, então vai lá pra casa. Eu falei, tá bom, louca, peguei e fui lá pra casa dele. O que eu fiz? O que eu não deveria ter feito. Aí tá, a gente conversou, enfim, fui embora. Um mês depois, o que eu descubro? Que eu estava grávida. Eu falei, não, Jesus, não, eu não tô, não é possível. Tava com 24. Aí eu lembro que eu contei pra minhas irmãs e pra minha tia, que era a nossa vizinha. Falei, gente, eu acho que eu tô grávida. E elas, mas de quem? Aí eu, gente, do cara mais improvável que poderia ser. E a minha tia, meu Deus, Larissa, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Ela falou, conta pra ele. Aí eu mandei mensagem pra ele. Aí ele, e aí, gata, como você tá? Eu falei, então, eu precisava falar com você. Ele, não vem me falar que você tá grávida. Porque eu não posso ter um boneco agora. Eu falei, então, eu acho que deu ruim aqui. Ele, não brinca. Eu falei, ele falou, você fez teste? Eu falei, fiz de farmácia. Ele falou, esses testes de farmácia eu não confio. Faz um de sangue. Eu falei, eu vou fazer amanhã pra ter certeza. Meio de fala, ele falou, tá bom. Aí no outro dia eu fui com a minha irmã, fiz o teste e tal, particular mesmo. Aí saiu o resultado positivo. Eu falei, é isso mesmo. Eu falei, agora, preciso contar pra minha mãe. Aí a gente chegou em casa, a gente foi contar pra minha mãe, aí a gente, nós 3. Mãe, a gente tem uma coisa pra te contar. Minha mãe, quê? Quem perdeu o emprego? Quem tá grávida? Pensou em tudo com elas duas, comigo nada. Minha mãe nunca imaginou que eu ficaria grávida. Eu não namorava, não tinha ninguém. Por que eu tava grávida? Aí, quando a gente falou, minha mãe ficou num silêncio absoluto.
E a minha mãe fala mais que o homem da cobra. Sempre. A minha mãe não para de falar nunca. E ela ficou num silêncio absoluto que ela não falou. E aí ela, tá bom. Aí ela pegou e saiu. Voltou acho que umas 3 horas depois, que aí eu acho que ela falou, conversou com a minha tia e tal, aí ela veio, aí que ela quis saber de quem era e tal. Ela, tá, mas e aí agora? Eu falei, ah, mãe, é isso. Tô grávida. Aí ela falou, tá, você já falou pra ele? Eu falei, já falei. Ela falou, e ele falou o quê? Aí eu mandei um teste pra ele, ele falou, ó, realmente, estou grávida. Ele, mas tá estranho, por que não tem o nome do médico? Eu falei, meu filho, eu fiz particular, não foi o médico que fez o pedido, eu fui na clínica, pedi, fiz, não tem nome. Muito estranho. Como eu vou ter certeza que é meu? Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Esquece. Finge que eu nunca te falei isso, porque aí, né, atinge, pega o nosso orgulho. Eu falei, olha, esquece, vai viver sua vida, nunca te falei isso, não é seu, deixa pra lá. E aí foi passando o tempo. Eu não sei explicar como eu me senti. Eu me senti mal, obviamente, mas eu também conseguia entender. Porque eu falei, querendo ou não, a gente não tem um relacionamento, nós não somos pessoas tão próximas, que para ele saber como que é, como está a minha vida atualmente, se eu tenho outras pessoas ou não. Então é até meio que justa a dúvida dele. Porque eu poderia muito bem falar de qualquer um. É, mas também ficava na cabeça, mas por que, né, que ele pode achar que eu escolheria ele para ser o pai do meu filho? O que, que ele tem de tão extraordinário, né, que ele seria o escolhido? Mas eu falei, ah, tá. E aí eu resolvi focar em mim, no meu filho, na minha vida, em sair, em curtir minha vida, aproveitar enquanto eu ainda estava só grávida, não tinha criança no colo, então eu saí durante minha gravidez inteira. Meus amigos estavam direto na minha casa. E aí eu tive, graças a Deus, o apoio incondicional das minhas irmãs, da minha mãe. E fui vivendo a minha gestação. Foi muito calma, muito tranquila. É, tive o apoio dos meus amigos, fiz chá de bebê, ganhei muita coisa, né? Tinha tudo, tava tudo preparado. E aí eu lembro que ele me ligou algumas vezes durante a gravidez. Aí teve uma vez que ele me chamou pra sair, a gente foi no cinema e tal. Aí tinha um casal de amigo deles, um casal de amigo dele. E aí eles ficaram olhando e tal. Eu já tava com barrigão e tal. Aí eles ficaram perguntando, né? Aí eu descobri que ia ser um menino, que ia ser o Jorge. Aí eu escolhi o nome, já era Jorge. Aí ele falou, por que não, Eduardo? Eu falei, por que não? Porque eu quero o Jorge. Ah, mas eu acho mais legal Eduardo. Eu falei, da próxima vez você escolhe. Dessa eu já escolhi. E eu lembro que esses dois amigos que saíram com a gente foram os dois amigos que eu conheci quando a gente ficou da primeira vez. Que eu lembro, que foi até estranho na época quando eu fiquei com ele da primeira vez, que eu fiquei com ele, aí no outro final de semana ele me chamou pra tomar açaí, aí estavam esses amigos lá. E aí eu falei, nossa, já tá me levando pros amigos dele conhecer, né? Eu já, na minha mente, já tava com a aliança no dedo, já viajando. E esses amigos eram muito amigos da ex dele. E eu falei, por que será que ele tá fazendo isso pra atingir a ex? Ou, enfim, não sei, acho que é porque ele é meio tantã mesmo. E aí, esses dois amigos ficaram perguntando, ah, mas como tá? Mas onde vai nascer? Porque eu acho que eram perguntas que ele queria fazer e ele não tinha coragem. E aí esses amigos fizeram. Ah, mas como tá? Ah, você, né, o que hospital vai ter? Eu falei, ah, não sei ainda, a gente não decidiu nada, tal, tô vendo. E aí passou. E aí eu lembro que, acho que umas 2 semanas antes do Jorge nascer, ele me ligou. Ele tinha desaparecido, tava sem WhatsApp, sem nada. E aí ele me ligou, ele falou, ah, desculpa, é que eu perdi meu celular, tava sem celular, e eu não conseguia falar com você, mas aí como que você tá? Que não sei o que. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. E eu tava azeda no dia, lembro que eu tava no carro com elas. Aí ele pegou e falou assim, não, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, quando fosse nascer, eu queria que você me ligasse, porque eu queria estar lá. Eu falei, pra quê? Você não sabe nem ser o pai, vai fazer o que lá? Não, mas eu queria ir e tal. Eu falei, ah, tá bom, você já sabe quando vai nascer? Eu falei, ah, final de setembro, porque era a data prevista, era final de setembro. Aí ele, ah, tá bom, mas você me avisa? Eu falei, ah, tá bom. Desliguei. Minha mãe, ô, oh, coitado, Larissa, tadinha. Eu falei, coitado do quê? Aí tá. Aí a minha avó faleceu, minha avó de criação, né, que criou minha mãe, numa sexta-feira. Aí a minha mãe e a minha irmã mais velha tava lá no velório e tal, e eu fiquei em casa com a minha irmã mais nova. E aí a minha bolsa rompeu. E aí eu lembro que eu senti água caindo, eu falei, ou eu tô fazendo xixi, ou minha bolsa rompeu, não sei o que tá acontecendo. E eu fui pesquisar no Google pra saber, e aí eu vi que minha bolsa rompeu. Eu falei, Rita, liga pra mãe e avisa que minha bolsa rompeu, eu preciso ir pro hospital. Vem minha mãe igual louca, bate o carro, eu não sei o que, toda aquela confusão. Eu não tinha nada arrumado, tava tipo tudo lavado, mas a bolsa não tava pronta, nada. Eu falei pra Rita, eu vou tomar banho, arruma a bolsa. A Rita arrumou a bolsa tudo errado, as roupas tudo errado, enfim. Ah, uma coisa, eu não tinha comprado a saída de maternidade. Eu falei, meu Deus, eu não comprei a saída, fiquei enrolando, não sei o quê. Aí, beleza, vai nós pro hospital, umas 9 e pouco da noite. Não, na época a gente morava em Diadema. Minha mãe, vamos pro hospital de Diadema. Eu falei, não, vamos pra São Paulo. Não, vamos pra São Paulo, vamos pra Vila Mariana, quero meu filho próspero, vamos pra lá. Aí vai, nós lá pra Vila Mariana, pro Jorge nascer. Aí eu entrei pra fazer o exame, aí o médico falou, realmente, sua bolsa rompeu, mas você não tem dilatação, então a gente vai ter que induzir o seu parto. Eu falei, tá bom. Achei que ia ser tranquilo. Entrei. Aí ele falou, vou chamar seu acompanhante, tal. Eu falei, ele falou, quem que vai entrar? Eu falei, acho que é a minha mãe ou a minha irmã. Ele, ah, tá bom. Aí tô lá esperando.
Nada de ninguém aparecer. Eu falei, gente. E toda hora o segurança vinha, perguntava se eu tava bem pra avisar pra elas. Toda hora eu ouvi o Larissa, eu, oi, tá tudo bem, tá, não, é pra avisar sua mãe, tá bom. Aí teve uma hora que eu vi um Larissa, eu falei, de novo esse cara? Aí eu, oi, quando eu olhei era ele entrando. Eu falei, não, que ele tá aqui, não é possível, Jesus do céu. Aí eu olhei pra cara dele, o que você tá fazendo aqui? Ele, desculpa, sua irmã me ligou, e aí eu vim, mas se você não quiser eu fico lá fora, mas é que eu queria muito, porque eu falei, tá bom, você não enchendo meu saco. Aí ele ficou. Aí isso era umas 10 da noite, o Jorge foi nascer 1h30 da tarde do outro dia. E aí eu com aquelas contrações horríveis, porque aí eu entrei na ocitocina, fui no céu e voltei 30 vezes. Só que eu nunca fui de fazer escândalo, de nada, então eu ficava focando só na minha respiração, e rezando, e pedindo pra minha avó me dar força. Falei, a senhora tá no caminho, me ajuda. E ficou aquela, e eu ficava rezando, cantando a música que ela cantava, e eu fiquei naquilo a noite inteira, e ele roncando do lado, porque ele dormiu, eu não fazia barulho, eu não pedia nada, ele dormiu. Aí eu lembro que aí, realmente, veio a enfermeira, fez o toque, ela falou, agora sim você atingiu os 10 dedos, então agora eu preciso que você sente pro seu bebê descer. E aí ela era uma japonesa, ela ficava assim pra ele, Malido, você precisa ajudar, Malido, e ele todo perdido. Aí quando eu sentei, ela falou pra ele, fica na frente dela, porque ela vai precisar de força e tal. E aí eu lembro que ele veio assim na minha frente, eu tava sentado, ele parou na minha frente, ele tava com um tênis novinho. Quando veio uma contração, eu fiz uma força, um monte de água caiu no pé dele, ele olhou pra minha cara, eu olhei, ele, tá tudo bem, fica tranquilo. Eu pensei comigo, cagar no mato também, se reclamar. Aí a médica olhou, ela falou, não, vamos pra sala de parto. Você quer uma cadeira ou você quer ir andando? Eu falei, não, eu vou andando, que eu preciso que essa criança saia de dentro de mim, que eu não aguento mais. Fui pra sala de parto. Quando chegou na sala de parto, eu já não tinha mais força, porque eu passei a noite inteira, quase pra morrer. E tinha uma hora que ela falou assim, você precisa fazer força, porque senão essa criança não vai nascer. Eu falei, mas eu não consigo. Aí ela olhou pra cara dele e falou assim, a força vai vir de você tem que dar força pra ela. E aí eu lembro que ele me abraçou, e aí foi a hora que a contração veio, e aí eu fiz força, e aí ele me abraçou, ele falou, vai que ele precisa nascer. E aí o Jorge nasceu. E aí eu não ficava olhando pra cara dele, porque era tudo muito estranho, né? Era um estranho do meu lado. E aí o Jorge nasceu. Lindo, incrível, não sei o quê. Aí veio, colocou o Jorge no meu colo. Aí eles pegaram pra ir pesar, e ele falou assim, eu vou ficar seguindo pra eles não roubarem ele e não perder ele aqui dentro. Aí eu, tá bom. Aí onde eles levavam o Jorge, ele tava atrás. Aí ele saiu lá pra fora pra avisar todo mundo. Aí tinha os amigos dele lá, minha família. Aí ele avisou todo mundo que o Jorge nasceu e tal. Aí ele voltou, ele falou assim, eu vou em casa, só comer, tomar um banho. Mas não estão deixando ninguém entrar. Mas sua mãe tá tentando lá ver se elas conseguem entrar só pra te dar um oi. Eu falei, tá bom. Aí não podia entrar. Aí eu não sei como que elas conseguiram, entrou acho que umas 5 pessoas lá, minha mãe, minhas irmãs, uma amiga nossa, entrou todo mundo. Aí veio, me abraçou, a gente tirou foto com o Jorge, lá. Aí minha mãe falou, Larissa, hoje não pode ficar ninguém aqui. Que era hospital público, né? Ela falou, não pode ficar ninguém aqui. Mas amanhã cedo a gente tá aqui. Isso elas chegaram com a saída de maternidade que elas compraram. Aí fui, troquei o Jorge, não sei o que e tal. No outro dia ele foi lá. Aí ele levou foi um casal de amigos dele ver, conhecer o Jorge e tal, não sei o quê. Aí ele foi uns amigos dele lá visitar o Jorge no outro dia e tal. Foi minha família, amigos, enfim. O Jorge nasceu a cara dele pra ajudar. Aí ele foi, aí ele tirou uma foto do Jorge e tal. Aí eu, ele é lindo, não sei o quê. Eu falei, puxou a minha. Ele falou, não, ele é minha cara. Eu falei, para de ser ridículo, claro que não. Aí tá. No outro dia eu já ia sair de alta. Aí, antes dele sair, veio uma enfermeira e falou assim pra ele, olha, aqui a gente tem cartório, então se vocês quiserem registrar, amanhã você traz o seu documento, o documento dela, e aí você registra aqui mesmo. Aí ele, tá bom, tudo bem então. Aí ele foi embora. E eu naquela, eu falei, eu não vou falar nada. No outro dia eu ia sair de alta, era 1h da tarde. Aí ele trabalhava, mas aí ele pegou, foi lá, tal, aí ele, vim ver vocês, que não sei o quê. Aí, eu lembro que ele tava conversando comigo, o celular dele não parava de tocar. Aí ele, pera só um pouquinho. Aí ele foi e atendeu. Era a mãe dele. Ela gritava tanto que eu conseguia ouvir de longe ela gritando. Você não vai registrar ninguém, você não sabe. Toda criança nasce igual. Para de achar que é seu filho, você não sabe, você não vai fazer isso, você não vai registrar, você não conhece a menina, e não sei o quê. E eu de longe, ele, tá, e desligou. Quando ele desligou, tocou de novo, era a irmã dele. A mesma coisa. Você vai matar a mãe, para de ser louco, você é trouxa, você confia em todo mundo, você acha que todo mundo não sei o quê, você não vai registrar, lá, faz um DNA primeiro, não sei o quê. E eu de longe ouvindo. Aí ele voltou, né, com aquela cara, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, não precisa registrar, não tem essa necessidade de registrar agora. Eu vou embora, você marca esse teste, a gente faz esse DNA. Quando sair o resultado, a gente registra. Pra não correr risco de ninguém um dia questionar qualquer coisa. Eu prefiro. Falei, tá tudo certo, segue.
Aí ele, tá bom, desculpa. Eu falei, tá tudo bem. Aí tá. Minha mãe me levou embora, eu fui pra casa. Nesse mesmo dia, ele já está, chegou de noite, ele foi na minha casa. E assim, eu saí do hospital na segunda-feira. Quando foi na sexta, ele já tinha marcado o teste. Aí ele passou lá em casa, chegamos lá, a gente fez o teste, lá. Quando a gente desceu no carro, o carro dele não pegava. Eu falei, não é possível, esse carro velho, meu pai do céu, é muito caro pra tudo isso acontecendo. Aí eu lembro que uma amiga minha apareceu, minha melhor amiga, aí ajudou, o carro pegou, enfim. Aí a menina falou, 3 semanas pra esse exame ficar pronto. Falei, tá bom, foi 3 semanas ali. Eu falei, já pensou, não é, gente? Deus que me livre. Só que aí ele ia na minha casa todos os dias. Ele chegava lá umas 8 horas da noite e ia embora meia-noite. Ele não abria a boca. Eu ficava assim, ó, com o Jorge no colo, o tempo inteiro. Todo mundo, ele não abria a boca. Aí, minha casa sempre cheia de gente, sempre, né, movimentada e tal. Aí saiu numa quarta-feira, saiu o resultado. Lembro que eu tava na casa de uma tia minha, chegou o e-mail, chegou o seu teste, ficou pronto. Aí eu, meu Deus, primeiro rezei, falei, vai dar tudo certo. Aí eu olhei lá e tava lá, o suposto pai tem 99,9% de chance de ser o pai. Eu falei, ufa, é dele. Aí ele me ligou, porque ele também recebeu. Ele, você já viu? Eu falei, vi. Ele, então, sou o pai mesmo. Eu falei, você tinha alguma dúvida? Ele, claro que não. Ele falou, mas que bom, tal. Ele falou, hoje eu acho que eu não vou conseguir ir lá, porque eu vou conversar com os meus pais, contar pro meu pai, porque a mãe dele já sabia, né? Então eu vou contar pro meu pai, então acho que hoje eu não vou conseguir ir lá. Eu falei, tá bom, sem problema. Aí tá. Fomos pra casa. Quando chegou de noite, a gente tudo em casa, tocou a campainha. Eu falei, a minha mãe falou, ele ia vir aqui hoje? Eu falei, não. Ele falou que não. Quando a gente olhou, era ele e a mãe dele no portão. Nós aqui em casa, ninguém preparado pra nada. Minha mãe tava com uma amiga na cozinha e tal. Eu falei, mas tudo bem. Desci, abri o portão. Ela me olhou, me mediu cada centímetro de tudo da minha casa, do quintal, do céu, de tudo. Ela chegou, ela olhou milimetricamente cada espaço, tudo. Aí ela pegou o Jorge no colo, olhou pra minha cara, por que você não toma remédio? Aí eu, como assim? Por que você não toma remédio? Porque como eu não queria ter mais filhos, eu tomava remédio. Porque a minha filha, que ela tem 2 filhos, ele e a irmã. A minha filha, quando perdeu a virgindade, eu levei ela no médico já pra ela tomar o remédio, já pra não correr esse risco. Porque, ela perdeu a virgindade muito nova, meu Deus. Mas assim, porque você sabe, né? O filho é da mãe. Então, assim, então falei, mas é que eu nunca tomei remédio, e, né? A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente. Não. E com o menino no colo, e ela só me questionava o porquê que eu não me cuidava, porque eu não tomava remédio. Isso, a minha irmã tava junto, a minha irmã mais nova, só que ela tava no telefone com o namorado dela. Então, uma hora que ela pegou e falou assim, já falo com você, pera só um pouquinho. Desligou, ela olhou pra cara dele e falou, por que seu filho não usou camisinha? Aí ela, não. É verdade. Não, eu já falei isso pra ele também, que ele tinha que ter essa responsabilidade, não sei o quê, mas você sabe, né? Porque é a mulher. A minha irmã tava inconformada, todo mundo tava inconformado. Só que a minha mãe já tinha conversado muito comigo. Ela falou, calma, respira, não adianta você querer bater de frente, querendo ou não, eles vão ser a família do seu filho. Então, melhor relação que você tiver é por ele. Não pensa só em você. Agora, não dá pra você pensar só em você. Você tem uma criança no meio dessa história. Eu falei, tá bom. Então, eu tava mais paciente. Aí tinha uma foto na sala, que era eu, minhas 2 irmãs e meu irmão. Aí ela olhou e falou, quem é esse menino? Aí eu falei, meu irmão. Ela falou, cadê ele? Eu falei, ele mora com meu pai. Que meu pai, né, quando eles separaram, meu pai foi morar em Santa Catarina. Eu falei, ele mora com... Por que ele mora com seu pai? Eu falei, porque ele quis. Até parece que filho meu ia morar com o pai. Aí ela já, tipo, e o que ela faz? Trabalha de quê? Com quem ela tá no telefone? Questionando absolutamente tudo. O que minha mãe trabalhava, minhas irmãs, quem que fazia, com quem minha irmã namorava, se era noiva, se era namorada. Tudo ela questionou. E eu ali com toda a paz e paciência respondendo. E ele tava muito incomodado, porque ele conhece a mãe dele, sabe quando ela quer ser desagradável, ela é. Então a gente ficou com aquela impressão de que, tipo, é uma bruxa que tá vindo aqui. Aí a minha mãe ainda toda simpática. Ele falou que a sua mãe tá aqui em São Paulo. Se você quiser trazer ela aqui amanhã de tarde pra conhecer ele e tal. Ela, tá bom, então amanhã de tarde eu venho. Minha mãe, olha, Larissa, faz um bolo, faz um chá, elas vão vir aqui. Mãe, eu mereço aguentar tudo isso. Ela falou, merece, porque é a família do seu filho. No outro dia de tarde, ela foi lá, ela, a irmã e a mãe. Fiz bolo, minha mãe fez chá, tudo daquela palhaçada. E eu, Aí, minha filha, acho que virou a chave dela, do amor de vó. Porque aí tudo era aquele menino. O Jorge. Ela ia na minha casa todo dia. Aí era assim, de tarde era ela, de noite era ele. De tarde era ela, de noite era ele. Porque como ela tinha uma escolinha, ela saía da escolinha e ia pra lá de tarde. E aí eu lembro que no dia que a avó dele pegou o Jorge no colo, ela falou assim, quando ele chegou na minha casa e mostrou a foto desse nenê, falou que era do amigo dele, eu olhei pra cara dele e falei, não é não, esse filho é seu, ele é sua cara. Sempre soube, você vai fazer esses testes aí não que vocês fizeram. Esse menino é a cara dele. Pegar a foto é a mesma cara. Aí eu, é verdade e tal, não sei o que. A velha linguaruda
que é véia, mas acho que ela ainda era mais verdade, porque é véia, fala a verdade, ela não guarda nada pra ela, fala tudo na cara de todo mundo, que tá gordo, que tá magro, que tá bonito, que tá feio, ela fala tudo. Então ela ela é. Passei coisas assim, ela me falou coisas absurdas, mas eu sempre levei na brincadeira. Ela me zoava, falava, a senhora tá velha, pré-histórica, tá idade de Cristo, e tá aqui, atentando, não sei o quê. E aí passou, aí a gente, né, se via todos os dias, já tínhamos, né, uma ligação, e a gente começou a ficar, sem ninguém saber. E aí um dia minha mãe começou a perceber. Aí um dia minha mãe chegou de ovo virado em casa e falou, olha, não dá pra ficar continuar desse jeito. Ou vocês ficam, ou separam. Porque senão daqui a pouco você tá grávida de novo, vai ser a mesma palhaçada de novo. Então, assim, não dá. Aí a gente ia voltar. Acho que a gente ia acabar de voltar da praia do ano novo e tal. Aí ele foi e falou. Pegou e falou: não, então vamos namorar. Assim, né? Tipo, você quer namorar comigo? Não, romantismo nunca existiu. Eu falei, então tá, então vamos lá, a gente se gosta, a gente já tem um filho junto, a gente se dá bem, por que não? Eu falei, é verdade. Começava a namorar. Na época ele tinha comprado um Opala, a coisa mais linda. E aí é nós, pra tudo quanto é lugar com o Jorge. O Jorge dormia, com aquele era um barulho, e o Jorge entrava no carro, ele dormia. E ia nós pra tudo quanto é canto. Ah, minto, nesse mesmo dia que ele me pediu namoro, a gente foi na casa dele. E aí a mãe dele falou assim, eu queria falar com você. Eu falei, ah, tá, ela, vamos lá comigo no quarto. Aí eu fui, ela virou, sentou, por que vocês estão namorando? Eu falei, ué, que a gente resolveu. Aí ela falou, você sabe que ele ainda gosta da ex dele, né? Aí eu falei, sei, ele nunca me falou nada sobre, então... É lógico que ele tá fazendo isso, porque vocês tiveram um filho, tá toda essa situação. Mas assim, claro que ele ainda gosta dela. Falei pra ele que não é porque vocês têm um filho que vocês têm que ficar junto. Então, assim, não vai dar certo. Aí eu falei, olha, se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas a gente resolveu tentar. Porque a gente se dá bem, a gente se gosta, a gente tem, né, uma criança junto. E a gente vai tentar. Se não der certo, acaba e tá tudo bem. Ah, não, porque não vai dar certo, aí vai impactar a criança. Eu falei, tá, mas isso aí só Deus sabe. Ela, não, olha, não me entenda mal. Imagina, lógico que eu quero que vocês fiquem bem. Só estou te dando. Eu falei, não, tá ótimo, muito obrigado. Já fiquei com aquilo, né? Eu falei, oh, glória. Aí eu comentei com ele, ele falou, ah, minha mãe fala um monte de groselha. Se você for levar em consideração o que minha mãe fala, deixa ela falando sozinha. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí nesse mesmo dia a gente foi na casa de um amigo dele, aí a mãe dele veio, conversou comigo, ela falou, ah, eu tô muito feliz por vocês, nossa, o filho de vocês é lindo, vai dar tudo certo, acredita em Deus, não sei o que. Ele, esse amigo dele, é até o padrinho do Jorge. E aí tá, esse foi um dos amigos dele que eu conheci da outra vez. E aí ele foi passando o tempo, dando tudo certo, a gente se gostava, tal. Quando o Jorge estava com 8 meses, eu engravidei de novo. Aí eu falei, não, meu Deus do céu, não é possível, não é possível. Eu morava com a minha mãe, né? Ele morava com os pais dele. Eu falei, olha, agora não tem o que fazer. Como que a gente vai fazer? 2 crianças, né? Não dá pra continuar morando com os meus pais, você morando com os seus e essas 2 crianças, né? E aí, não, aí minto. Quando saiu o teste de DNA, tudo certo, o Jorge era filho dele, fizemos, registramos tudo. A mãe dele já falou pra ele, vai num advogado, já regulariza tudo, né? Porque é capaz dela querer dar um golpe do baú, roubar a nossa bela casa, né, os seus bens, as fazendas, os sítios que nunca existiram. Aí ele falou, você se importa da gente? Eu falei, não. Ele falou na época pra mim que ganhava R$ 1.200 de salário. Ele ganhava 5 mil. Ele falou 1.200 pra ele me dar R$ 300 de pensão. Eu falei, mas pode fazer falta, né? Deixa o cara. E aí, por mim, eu não queria R$ 1, porque eu tava com meu orgulho, né, obviamente. Aí, e tudo isso porque a mãe dele já tava ali, ó, vai atrás, regulariza, né? Enfim. No fim, a gente nem fez papel nenhum, a gente chegou aí no advogado, mas nem, como a gente ficou junto em seguida, deixou isso pra lá. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida de novo, eu falei, olha, agora lascou. A minha mãe, aí eu, né, contei pra minha mãe, foi todo aquele show pros pais dele, lá e tal. Então agora a gente vai ter que se coçar, vamos ter que arrumar um lugar pra gente. Aí ele foi e vendeu o carro dele, vendeu o Opala, pra gente alugar a nossa casa, mobiliar as coisas e tal. Ele nunca foi apegado às coisas, assim. Ele precisou de dinheiro, ele vende o que ele tiver na mão pra fazer as coisas. E aí ele vendeu o Opala na época, a gente alugou a casa, compramos tudo, a gente tava super animado, a gente mudou acho que em dezembro, aí quando foi em fevereiro a Manu nasceu, aí, só que aí durante a gravidez da Manu ele me traiu, só que eu descobri um ano depois, ele me traiu com uma amiga da mãe dele, que a mãe dele tinha uma escolinha, então a mãe dele cuidava de crianças, e aí tinha uma menina que tinha 2 filhas que a mãe dele cuidava, e ele me traiu com essa, que era que tava ali mais fácil, né, mais disponível, e aí ele me traiu com ela, só que eu descobri um ano depois. Aí tive a Manu, a gente já tava morando junto. Quando a Manu tava com 6 meses, a gente brigou por conta de uns amigos dele, que eu não, porque ele queria que esses amigos vivessem enfiados dentro de casa. E eu não tava trabalhando na época, mas não é porque eu não tava trabalhando, que eu queria uma pessoa segunda-feira na minha casa querendo fazer churrasco. Ele trabalhava. E eu ficava, meu, pra quê? Não sei o quê. Aí ele, você é chata, tudo você reclama. Eu falei, não é, cara, mas tem necessidade.
E aí a gente brigou, e aí ele falou, ah, não, acho que é melhor a gente dar um tempo, não tá legal, não sei o que, aí vai eu chorar de novo, toda aquela coisa, lá, lá, lá. Aí eu lembro que a gente ficou um mês separado. E aí nesse um mês, um dia eu peguei o celular dele e vi a conversa dele com essa outra. E aí, vamos ficar, porque agora a gente pode ficar sem peso na consciência, não sei o que. Eu falei, mas peraí, por que sem peso na consciência? Aí eu questionei ele, aí ele contou, eu fiquei com ela uma vez que a gente brigou, quando estava grávida da Manu, e aí eu passei na casa dela e a gente ficou, mas foi horrível. Eu falei, foi tão ruim que você queria de novo, né? Ele, mas é porque tava mais fácil, não sei o quê. Eu sei que aí, né, foi todo aquele show, aí contei pros pais dele, porque era uma pessoa que frequentava a casa, aí foi todo aquele choque, não sei o que, tá. Aí eu acho que aí ele me pediu perdão, obviamente, aí eu acho que umas 2 semanas depois a gente voltou. Aí ficamos bem de novo, voltamos, tudo certo. E aí era um relacionamento bom, mas era muito complicado, porque ele trabalhava num hospital, as enfermeiras mandavam mensagem pra ele, bom dia, você já tá chegando, por que você não veio? E as crianças estão bem, não sei o que, era aquela coisa, eu não conseguia confiar nele, porque ele chegava em casa, ele contava histórias absurdas do que os amigos faziam, os amigos tudo casado. Porque eu não sei quem pegou, não sei quem, porque eu não sei quem fez, não sei o que, eu não sei quem. Eu falei, sempre é os amigos, nunca é ele, nunca ele tá no meio, nunca ele tá envolvido. Aí eu lembro que começou a febre dos bloquinhos de carnaval, aí uma vez eu falei pra ele, vamos, né, eu sempre postei muito, eu não gosto, bloquinho, quero, aquele monte de gente, eu não vou, não sei o que. E aí teve um sábado que ele foi trabalhar, e aí ele tava chamando os amigos dele pra ir pro bloquinho. Ele queria ir pro bloquinho com os amigos. E aí, quando ele chegou em casa, e não foi, porque os amigos dele não foram, porque, né, tudo casado e tal. E aí ele chegou em casa, eu peguei o celular dele pra fazer alguma coisa, e aí eu vi ele, os amigos dele no grupo. Vamos, minha Faria Lima tá pegando fogo. E eu já vi passar cada uma que eu falei, comigo não queria ir pro bloco, mas com os amigos queria. Então aí a gente discutiu esse dia e tal. Ele, por que você tem que ficar vendo meu celular? Não sei o quê. Mas por quê? Porque eu não confiava. Não tinha Cristo que fizesse eu conseguir confiar nele. Justamente por conta dessas coisas. Eu já sabia que ele já tinha me traído uma vez. Tinha essas coisas, desses papinhos, dessas conversas, tudo era os amigos que faz, amigo que é isso, que as mulheres falam isso, falam aquilo, lá, lá, lá. E ele sempre foi muito simpático, conversa sobre tudo, muito solícito pra todo mundo. Eu falei, aí. Então era uma relação muito difícil, nossa. Quando a Manu tava com 1 ano e 4 meses, a gente sofreu um acidente de carro. Ele tinha acabado de comprar um carro que era o sonho da vida dele. E aí, com menos de um mês, a gente bateu o carro num poste perto de casa. Graças a Deus, estávamos só eu e ele. As crianças não estavam juntas. E aí, com esse acidente, eu perdi o movimento do meu braço esquerdo. E aí eu só soube que eu não ia mexer o braço quase 3 meses depois, que foi quando eu fiz a cirurgia, que aí os médicos viram que meu nervo tinha sido esmagado, que eu tinha perdido o movimento do braço e tal, que a cirurgia não deu certo. E aí é uma coisa que eu sempre falo, todo mundo, nossa, mas você ficou tão bem, você conseguiu ser tão forte, né, não se deixou abalar por conta disso. E aí eu sempre falava, gente, mas é porque as crianças não estavam juntos no carro. Então eu tinha que agradecer de não ter sido uma coisa pior, né, foi só um braço, foi só o braço esquerdo, né, eu sou destra e tal. Mas, na verdade, também é porque eu senti naquele momento que aquilo fez a gente se unir. Então eu senti ele muito mais próximo a mim. Eu sentia que eu tinha muito mais atenção dele, né? Que ele estava mais preocupado, que ele estava ali do meu lado, que aquilo fez a gente se unir de alguma forma. Eu senti mais proximidade com a família dele, apesar de, né, nossa relação já ter melhorado muito. O pai dele era mais distante. Mas nesse momento eu já senti o pai dele também mais próximo. Eu acho que eu também sou muito carente, apesar de não ser muito do contato físico, mas eu gosto da atenção como uma boa leonina. E aí eu senti mais a proximidade. Então isso me deu força, isso me deixou bem. Eu falei, talvez tenha tido que acontecer isso pra nossa relação melhorar e dar outra força e tal. E aí eu lembro que aí nesse mesmo ano a gente fez uma viagem, foi visitar a família dele do Recife, a família do pai dele e tal, foi muito legal. A família dele lá é muito, muito, muito legal, todo mundo. Então foi muito bom. Eu falei, então acho que isso veio, né, pra gente se restabelecer, pra gente se fortificar e tal. Só que aí eu lembro que, sei lá, a gente voltou de viagem, uns 2, 3 meses depois, a gente separou de novo. Ele, não, as contas tá demais, vou morar com os meus pais. Eu falei, não vou. Morar com seu pai, com sua mãe não vai dar certo, porque eles têm as manias deles, os costumes dele, a vida deles, e a gente ir pra lá com 2 crianças, você sabe, seus pais têm horário pra dormir, horário pra acordar, né, vai ser aquela coisa, não vai dar certo, você sabe, eles são difíceis, eu também sou, então não vai dar certo. Não, porque eu não aguento mais pagar aluguel, porque tá muito pesado, porque isso. Eu falei, mas a gente dá um jeito. Eu tava trabalhando na época já. Falei, a gente dá um jeito. Não dá, porque daqui 2 anos eles vão começar a ir pra escola, e aí a gente vai ter que pagar a escola, e não sei o quê. Já começou só a caçar motivo. E eu batendo o pé que eu não ia mudar, que eu não ia sair daquela casa, que eu não ia morar com os pais dele. E aí esse foi o motivo que ele quis falar, que era por causa disso, e a gente separou. Aí ficamos 6 meses separados. Eu chorava, acho que quase todo dia. Eu voltava do trabalho chorando, no meio do ônibus chorando. As pessoas olhavam na minha cara de novo, a menina chorando. Chorava, chorava, chorava. Só que aí nisso a gente ficava naquela.
se via, a gente ficava, aí ficava naquela coisa, aí brigava, e aí eu descobria que ele saía, que ele, né, ele nunca foi de sair, aí começou a sair e tal, aí descobri de uma menina que ele tinha ficado, horrível, e aí eu falei, meu Deus, que fase, né, mas tudo bem. Fiquei muito mal, mas a minha sorte, mais uma vez, o trabalho que estava me salvando. Então eu ia trabalhar, eu dava muita risada. Tenho uma grande amiga que eu fiz no trabalho. A gente saía, a gente dava risada, a gente ria das bênçãos que a gente tinha, porque ela também estava passando por várias situações. E aí a gente se divertia. Foi ela e o trabalho me salvou mais uma vez. E minhas outras amigas, e minha família, enfim. E aí, eu lembro que eu chorava muito, muito, muito. Eu falava, gente, não acredito. Como que pode, né, cara? A gente tava tão bem e tudo isso acontecer e tal. Só que ali eu entendia. A gente não tava numa fase boa. A gente tinha. A gente sempre se deu muito bem, mas a gente não tava numa fase boa. Aí eu falei, às vezes é pra ser, né? E tá tudo bem. Quando eu comecei a me conformar, eu comecei a pensar, ué, então tá bom, vou seguir minha vida, e é isso. Ele tinha outra relação com as crianças, e era diferente, era todos os finais de semana as crianças ficavam com ele. Ele pegava as crianças na sexta e tal, e as crianças ficavam comigo durante a semana. E aí eu sentia realmente ele mais presente ali com as crianças e tal. Ele continuou pagando o aluguel de casa, mas aí ele parou de trabalhar, começou a fez várias dívidas com todo mundo para continuar conseguindo pagar as contas e tal. E aí, quando eu realmente falei, não, então eu vou seguir minha vida, né? Não é pra ser, então tá tudo bem. Um dia eu saí com um amigo meu pra jantar, amigo mesmo. E aí ele me mandou mensagem, eu não vi, porque eu fiquei conversando, não dei atenção pro celular. Ele tinha mandado um monte de mensagem. E aí um monte ele já tinha apagado. Aí eu falei, gente, mas que tanto ele queria falar? Eu perdi a noção do tempo, eu cheguei em casa já era 1h30 da manhã. Que é aí que eu fui ver as mensagens. Aí eu falei, desculpa, não vi as mensagens e tal. Aí ele passou a noite, a madrugada, falando. Porque era por conta disso que a gente brigava, porque eu sentia falta de você cuidar melhor das crianças, questão de, sabe, de estar sempre muito cansada pra fazer as coisas, aí tudo sou eu que faço, não sei o que, eu ficava, gente, mas que tudo é ele que faz, pelo amor de Deus, que tanto ele tá fazendo? Porque eu sempre tive na minha mente que ele é pai como eu sou mãe, então as responsabilidades têm que ser dos dois, eu não tenho que fazer mais ou menos. Ele não tá fazendo nenhum favor pra mim, cuidando dos filhos que também são deles. Então não tem problema nenhum eu estar sentado e ele trocando uma criança. Porque muitas vezes eu estou trocando e ele está sentado. Eu amamentei, eu carreguei, eu fiz, sabe? Então pra mim sempre foi muito natural. E ele sempre foi um pai que fazia tudo, né? Que fazia a obrigação dele. É que hoje em dia é tão raro que quando vê, as pessoas falam, nossa, aí queriam erguer um busto dele, mandar fazer uma placa de honra ao mérito, porque ele trocava a fralda de uma criança. Então era assim, nossa, ele é um pai incrível. Nossa, Larissa, você tirou a sorte grande. Eu ficava, gente, oi? Ninguém fala, nossa, a Larissa é incrível. Olha, ela passou a madrugada com a nenê dando mamar com cólica. Não. Mas ele, porque as pessoas viram ele trocar uma fralda. Puxa vida, como ele é incrível, meu Deus. Enfim, aí ele falou várias coisas. Eu falei, tá, filho. Ele, porque você toda hora quer mexer no meu celular. Eu falei, deve ser porque eu tenho motivos, né? Talvez se eu tivesse tido segurança com você, talvez eu não precisasse ficar vendo seu celular a todo momento, né? E toda vez que eu peguei tinha alguma coisa. Que fosse mínima, mas tinha. Então, era isso. Aí conversamos e tal. Chegou no final de semana, eu saí com a minha mãe. A gente foi numa festa com a minha mãe, com as minhas irmãs. E aí ele ficou com todas as crianças, inclusive com a minha sobrinha. E aí, na hora que a gente tava voltando, ele mandou, eu tô aqui perto, não sei o que, você não quer passar aqui? Eu falei, não, eu vou encontrar com uma amiga minha. Ele, não, passa aqui, as crianças tá tudo aqui. Só a sua irmã não vai vir pegar a flor? Eu falei, vai. Então, passa aqui. Aí eu, mas que tanto que ele quer que eu passe lá? Aí a gente pegou e foi. Chegou lá, ele não tava falando com ninguém da minha família na época. Quando a gente chegou, ele veio, abraçou todo mundo, não sei o que. Eu falei, esse cara tá estranho, tá acontecendo alguma coisa. Na hora de ir embora, ele, não, eu levo todo mundo. Entrou todo mundo no carro. Ele foi levar todo mundo em casa. Na hora que ele foi me levar de volta, eu falei, me deixa lá em casa. Ele falou, não, precisava falar com você. Eu falei, fala. Aí as crianças estavam dormindo. Aí ele pegou e falou assim. Ele começou a chorar, ele queria te pedir perdão por tudo isso que eu deixei acontecer, por achar que eu não deveria ficar com você e tal. Mas eu sabia que você era a mulher da minha vida. O dia que você falou pra mim que o seu sonho era ter um gol quadrado. E aí ele falou, percebi naquele dia que você era a mulher da minha vida. E pelas nossas conversas, pela nossa vida, por a gente ter as mesmas ideias e ideais e sonhos, pela maneira que a gente cria as crianças. Só que nesse dia eu não consegui chorar. Ele ficou lá chorando. E aí eu quero recuperar a nossa vida, criar os nossos filhos e não sei o que e tal. Queria te pedir perdão, isso e aquilo. Aí eu, tudo bem e tal. Aí nesse dia eu lembro que eu dormi na casa dos pais dele. No outro dia acordei com aquela cara, tipo, meu Deus, vou descer, ninguém vai entender nada. O que ela tá fazendo aqui? Apesar de eu, continuar frequentando a casa deles durante a nossa separação. Aí desci no outro dia, ficou todo mundo olhando com aquela cara. Aí passou durante a semana, eu falei, tá, mas e aí, agora? A gente voltou, não voltou, qual que vai ser? Ele, não, tá, vamos, só tô me organizando, não sei o que. Eu falei, mas que tanto tem pra organizar, gente? Não, o que é isso? Aí um dia eu peguei e falei, pra ele, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá. Porque eu também não vou ficar nessa expectativa esperando o dia que você vai voltar pra casa. Então,
Não quis até agora, então segue. Não, pelo amor de Deus, aí ele pegou e voltou. Voltamos, aí a gente viajou, foi pra praia. Na época, acho que foi no final de semana do aniversário dele, que é o mesmo da minha irmã. A gente foi pra praia e tal. Eu acho que ali, eu senti que ele me amava de verdade. Foi quando eu senti ele realmente apaixonado. Tava comigo o tempo todo e perguntava e ria. Eu olhava pra cara dele. Eu via, sabe? Tipo, meu, ele me ama mesmo. Agora vai dar certo. Agora tá tudo bem. E aí foi outro relacionamento. Isso foi em 2019. Aí em 2020 veio a pandemia, todo mundo em casa. Aí ele tava trabalhando. Na época ele fazia entrega e tal, então ele tava sempre na rua. E a gente ali. Aí eu fui descobrir, em março de 2020, que eu tava grávida de novo. Eu falei, não, meu Deus, não é possível. Aí eu contei pra ele, falei, ó, tô achando que eu tô grávida. Ele, não, pelo amor de Deus, de novo não, de novo não. Eu falei, pois é. Ele falou, ó, mas é pra vir. Então é isso, vai vir, não sei o que. Aí a gente começou a achar que era um menino, aí já chamava de Léo, não sabia nem se era menino. Quando a gente foi ver era a Luísa, que era menina, a gente chamava de Leia. Só que aí no mesmo dia apareceu um gato em casa, e o Jorge sempre pediu um gatinho. E aí chegou um gato em casa, um pequenininho, aí ele, vamos ficar com o gato? Eu falei, vamos. Pegamos o gato, aí colocamos o nome do gato de Léo. Quando, né, eu falei, agora não cabe mais a gente nessa casa. A gente não precisa, né, dar um... Ele falou, não, então vamos ver, vamos mudar, não sei o que, né, outra energia, outra vida. Eu falei, verdade. Aí a gente alugou um apartamento, mudamos, eu grávida, aí compramos tudo novo. Falei, meu, é outro capítulo da nossa vida. E realmente era outro capítulo. Eu sentia que realmente ele me amava, que eu era a prioridade dele, então eu não via mais nada de palhaçada, de conversinha, de não sei o que, nada disso. E aí a gente realmente tava feliz. A gente ria muito, a gente... Juro, acho que aí a gente ficou, sei lá, uns 3 anos sem ter nenhum tipo de briga. Tinha às vezes uma discussãozinha ou outra, mas coisa muito rasa, porque a gente entendeu que não valia a pena ficar de cara feia. Eu entendi muito isso, porque às vezes eu não falava, ficava só de cara feia, esperava ele adivinhar, e o homem não adivinha nunca. Ele vai ficar ali sem entender pra sempre. E aí, então, qualquer coisa que eu sentia que me incomodava, eu falava. Ó, não gostei disso, não gostei daquilo, acho que falta aí. Tudo a gente conversava. Aí tivemos a Luísa, passamos ano novo no hospital, porque a Luísa nasceu 30 de dezembro. E sabe, foi muito, muito incrível, assim, sabe? Foi outra, né, outra gravidez e tal. E aí, quando a Luísa tava com 1 ano e meio, mais ou menos, eu descobri que eu tava grávida de novo. Eu falei, não. E ele, quando eu tive a Luísa, ele foi fazer os exames pra fazer uma vasectomia. Eu falei, faz, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar grávida. Pelo amor de... Não dá, não dá. Não, vou. Aí foi, fez os exames, tudo convênio, nunca que ligava pra ele fazer a cirurgia. Quando eu comecei a suspeitar que eu tava grávida, eu falei, pelo amor de Deus, liga nesse convênio, faz logo essa vasectomia. Não dá pra gente ficar vivendo nessa agonia. Aí ele, não, tá bom. Aí ele ligou, fez um barraco no convênio, marcaram a cirurgia dele pro dia 28, acho que foi 28 de julho. Mas no dia 24, que era o dia do meu aniversário, eu fiz o teste e descobri que eu tava grávida. Eu falei, agora já foi, já tô grávida mesmo, pode fazer a vasectomia, mas já tô grávida. Ele, meu Deus, não acredito, não sei o que. Eu falei, mas aí ele, então é isso. Aí foi, fez a vasectomia e tal, aí esperamos um tempinho. Aí foi aniversário da mãe dele em agosto, 14 de agosto. Aí no aniversário da mãe dele, ela já tava suspeitando. A gente pegou e contou, ai, que bom, ai, aquela coisa. Ela se tornou aquela avó coruja mesmo. A vida dela gira em torno das crianças. Então, ela sempre nos ajudou muito. Desde o Jorge até hoje em dia, com os 4, até a Bárbara. Então ela sempre teve um papel muito fundamental na nossa vida, em ajuda com as crianças. Primeiro porque ela tinha uma escolinha, depois ela fechou a escolinha. Só que o que acontece? Aquela mesma mão que ajuda é a mesma que aponta. Então ela não falava nada pra mim. No começo ela falava um pouco, mas depois ela começou a reclamar só pro André. Não reclamar, mas não tá faltando isso, não tá falhando naquilo. Ou, por exemplo, às vezes eu mandava uma bolsa, faltava alguma coisa. Ela poderia muito bem mandar pra mim, Larissa, ó, você esqueceu de mandar, sei lá, uma blusa de frio. Não. Ela falava pra ele. Nossa, mandou a bolsa, não tem blusa de frio. Sempre naquele tom de crítica. Porque eu ouvi várias vezes mensagens dela pra ele falando esse tipo de coisa. Então ela sempre criticou muitas coisas que tanto eu quanto ele fazia em relação às crianças. O pai dele a mesma coisa. Sempre foi aquela coisa de tô ajudando, sim, ela tem um amor, eu nunca duvidei do amor dela pelas crianças. Só que sempre foi uma coisa de ela poderia ser melhor? Ela poderia fazer mais coisa? Ela não tá fazendo tudo que ela deveria fazer? Se fosse com meu filho ia ser diferente? Então sempre foi isso, sempre me ajudou muito, mas sempre, e ela sempre quis, sabe, pegar esse papel de quem tá fazendo tudo sou eu. E o que ela fazia era cuidar muito da alimentação deles, porque ela sempre gostou de fazer comida, de cozinhar, enfim. E eu nunca fui muito de gostar, mas cozinho, faço, ninguém vai morrer de fome, cozinho bem. Mas ela pedia pra mim,
Então não foi uma coisa que eu falei, ah, não vou deixar pra ela fazer. Não, ela pedia pra mim, deixa, por favor, eu fazer a comida deles, porque senão eu não vou ter o que fazer, eu vou morrer entediada nessa casa, porque só agora é só eu e ele, ah, porque não tem mais nada pra fazer, não sei o quê. Então eu falava, tudo bem. Ele, né, o pai deles pedia muito, deixa minha mãe fazer, deixa, porque senão o que vai ser da minha mãe? Durante a pandemia foi muito difícil, porque ela teve que fechar a escola, então ela tava muito mal. E eu percebia muito isso nela, então eu tava sempre ali querendo, sabe, animar, agradar. E aí eu lembro que bem em 2020 ela fez 60 anos. Eu falei, não, vamos sair, vamos comemorar, são 60 anos, sabe? A gente tem que ficar feliz e tal. E aí fui, comprei um bolo surpresa pra ela, né? A gente cantou parabéns e tal, ela ficou super feliz. Então eu sempre tive esse cuidado de querer fazer eles ficarem bem. Com a avó dele também. Apesar de eu falar que ela era essa linguaruda, a gente dava muita risada, a gente passava a tarde vendo novela e vendo as notícias tristes na televisão, e ela chora com as pessoas que ela nunca conheceu na vida, não cai uma lágrima, mas ela chora. E eu fazia ela rir muito, a gente brincava a tarde inteira, ela falava de mim, eu falava dela. E eu falava muito isso pra ele, eu falava, cara, eu sinto tanta falta de ter minha avó faleceu em 2020, 2021, e eu sinto tanta falta da minha avó, e eu falava, cara, você tem sua avó aqui. Ah, mas minha avó é chata, minha avó fala demais, minha avó critica todo mundo. Eu falei, mas é porque ela é velho, velho é assim, velho e criança. Eles têm o poder da sinceridade. Deixa, leva na brincadeira. Porque se eu levasse a sério as coisas absurdas que ela falou muitas vezes, eu não falava nunca mais com ela. Mas eu levava num tom de, ah, deixa, tá tudo bem, são as experiências que ela teve e tal. Adorava ouvir as histórias dela, criticava ela, falava, ah, a senhora tá falando, mas a senhora fazia pior. Então eu sempre gostei de gostava muito das tias, gostava não, gosto das tias dele e tal, fazia questão de estar junto, de tentar aproximar todo mundo. A minha família acolheu todos eles, então os natais era sempre lá em casa, sempre na casa da minha mãe, na casa da minha irmã, ia todos eles, iam pra lá, minha irmã dava presente pra todo mundo. A gente se uniu realmente, a gente fez viagens juntos, né? O pai dele não foi, mas a mãe dele foi, porque o pai dele tava trabalhando. Passamos 15 dias de férias, sabe? E aí eu fiz também as pessoas terem uma outra visão da minha sogra. Porque todo mundo olhava pra cara dela e falava, meu, nossa, super uma bruxa, né? Não gosta de ninguém, critica todo mundo. E eu falava, gente, ela não é assim. Ela é uma pessoa legal, ela é animada, ela é engraçada, ela ajuda todo mundo. E aí todo mundo começou a realmente ter uma outra visão dela. Enxergar que ela não era aquela bruxa. E só que eu ouvia muito de todo mundo, ah, você tem, né, esse monte de filho porque você tem ela ali fazendo as coisas pra você. Eu falava, gente, não, porque a responsabilidade é minha. Ela me ajuda e muito, mas a mãe sou eu. E aí ela falava, ah, não liga porque as pessoas estão falando, ah, você vai ficar ligando. Só que no fundo ela também tinha esse sentimento. Tanto é que no reality a gente falou muito sobre isso, sobre ela invalidar tanto eu quanto ele, né, como pais das crianças, porque tudo ela achava que a gente estava fazendo errado. Não, não é assim, não é assado, não tá fazendo certo. Quando a gente ia viajar, ela queria mandar marmita pra gente levar pras crianças comer. Eu falava, gente, lá vai ter comida. Ah, não, mas não vai comer qualquer coisa, vai comer coisa da rua, porque é perigoso, porque é isso. Então era um excesso. Ela pecava pelo excesso. E eu falava, gente, uma hora não é possível que ela não tenha outra coisa pra viver, pra cuidar. E ela se anulou realmente pra viver a vida dos meus filhos. Ela não vive a vida dela, ela vive a vida dos meus filhos. E eu acho que isso foi muito impactante pra gente. Quando eu engravidei da Bárbara, aí a gente mudou de novo. Falei, gente, não vai caber mais a gente aqui. Mudamos pra uma casa ao lado da casa dela. Mas muro com muro. Por quê? Eu falei, é ela que me ajuda, porque eu trabalhava, mas trabalhava home. Eu falei, mas com ela eu consigo, né? Porque aí, numa emergência, ela segura uma bebê enquanto eu faço uma reunião, alguma coisa. E a gente falou, é a solução dos nossos problemas, morar ao lado da casa dela. A gente vai ter a nossa casa, mas tem ela ali do lado para ajudar. E era, né, realmente foi uma ajuda muito importante. Mas, ao mesmo tempo, era aquela coisa, ele todo dia chegava, antes de ir para casa, ele passava lá. Ficava lá, não sei o que, eu ligava. Você não tá vindo, você não vai vir pra casa? Ah, já tô indo, tô terminando de fazer não sei o que, as crianças estão terminando de comer. Ah, só vou fazer não sei o que, só vou ajudar meu pai nisso, só vou fazer aquilo lá. E ficava naquela. Aí chegava em casa 10 horas da noite, porque era do lado. Aí começava aquela loucura, dar banho em todas as crianças. Ah, e aí quer comer mingau. Aí quer fazer não sei o que. Aí eu já tava exausta. Ele também devia estar cansado. Mas muitas vezes o meu cansaço era mental, porque eu trabalhava o dia inteiro com as crianças em casa. Então, assim, tô trabalhando, mas já fez isso? Já se trocou? Levar pra escola? Tem que dar mamar? Luísa, não sei o quê? Era muita coisa. Porque as pessoas não entendem. Às vezes ficar em casa é mais cansativo do que você sair para trabalhar. Então eu entendo que ele também deveria estar cansado, mas eu também estava. Então muitas vezes eu deitava assim, né? Ficava na cama enquanto ele estava trocando uma criança. E aí aquilo pra ele começou a ficar absurdo. Tipo, por que que ela deitou e eu tô aqui trocando? Sendo que eu tava trabalhando na rua e ela estava em casa o dia inteiro. Só que eu não estava em casa o dia inteiro fazendo nada. E aí ele começou a ir passar na casa da mãe dele e falar, ah, cheguei em casa, nossa, chegar em casa eu ainda vou ter que lavar banheiro. Nossa, vou ter que lavar louça. E ele nunca fazia isso. Quem sempre fez tudo fui eu. O máximo que ele fazia era lavar o quintal. Que era o que ele adorava fazer, ligar a mangueira e lavar o quintal. De resto, em casa, era tudo eu.
Ele tinha essas coisas, dar um mingau pra uma criança, trocar uma fralda, que eram todos filhos dele, não era nenhum filho de ninguém estranho, não tinha problema nenhum. Só que nisso ele começou a trabalhar na empresa que o pai dele tinha entrado de sociedade. Nessa empresa só trabalhavam mulheres. E 2 homens. Ele, mas acho que 3 homens trabalhavam lá. Desses 3, 2 era pai e filho, que não era de grande valia, porque era. Nem sei o que poderia chamar aquela empresa. Porque aí ele chegava em casa me contando as coisas que acontecia lá. É porque eles batem na bunda das funcionárias. Que dá carona. Que é umas brincadeirinhas. Sendo os 2 casados. Os 2 que trabalhavam lá com ele. E aí eu, cara, mas não tá estranho isso daí? Um dia uma vai processar por assédio. Já falei isso pra eles. Mas eu falei, tá, mas e você? Não, tudo mulher velha, nada a ver, pelo amor de Deus. Eu, olha que eu tenho olhos em todos os lugares. Não, um dia fazendo meu cabelo, a cabeleireira conhecia o pessoal que trabalhava nessa empresa. Ela falou, olha, Larissa, ninguém vale nada. É isso. É caroninha pra cá. Vai almoçar junto. Não sei, porque era uma gráfica. Aí troca de máquina, isso e aquilo. Ela falou, olha, conselho que eu te dou, fica de olho aberto. Eu falei, meu Deus, acabou minha paz. A gente resolveu fazer a inscrição. Um amigo meu falou sobre que estavam tendo uma inscrição para um reality em família. Ele falou, você não quer participar? Eu falei, quero. Ele falou, chama essa menina, tal. Eu chamei. Contamos a nossa história, desde o início, questão do DNA, questão de toda aquela situação, da minha sogra estar sempre ali muito presente. Aí eu falei, hoje em dia a gente tem uma relação ótima. Mas nós temos as nossas questões. Fomos lá pro Ilhados com a sogra. Lá, a gente, obviamente, que, né, tocaram em muitos pontos que eram muito importantes pra gente, como foi o início da nossa relação, como que a gente se deu com o tempo, quais foram, né, os motivos que, né, davam atritos na gente, que foi essa questão do começo, dela me julgar muito, né, de querer fazer o teste de DNA, de né, invalidar muitas vezes a nossa criação com as crianças e tal, de querer roubar mesmo o lugar de mãe. Então, só que lá tinham tantos outros problemas tão maiores, e a gente já estava resolvida, teoricamente, nos nossos problemas, que a gente focou em ajudar as outras pessoas, em dar risada, em pegar a parte boa do experimento. E foi muito bom, tanto para mim quanto para ela. Fez a gente se unir muito. Ela me pediu perdão, eu pedi perdão para ela. Lá eu falei, hoje eu tenho a minha sogra como uma melhor amiga, porque eu falava absolutamente tudo. Qualquer problema, qualquer questão, eu falava com ela. Ela também, a gente já tinha um nível de intimidade muito grande. Então a gente era amiga mesmo, de fofocar, de, você viu não sei o que, você viu isso, você viu aquilo. Então a gente tinha uma relação muito boa, muito, tanto é que as pessoas falavam, nossa, mas nem tem problema. Eu falava, gente, a gente tem. Mas é que a gente entendeu que a gente ama as mesmas pessoas. Então que a gente tem que se unir para isso, para ficar tudo bem. E foi muito bom. E aí eu lembro que até no penúltimo dia, eu falei para ela, eu falei, minha sorte de loteria, eu ter ela na minha vida. Ter ela como minha sogra, como minha amiga e como avó dos meus filhos. Porque eu jamais, um dia, teria a sorte de ter uma avó para os meus filhos igual eu tenho ela, que faz absolutamente tudo, que é a hora que eu preciso tá ali, e que faz isso porque ela gosta, porque ela ama, não porque, eu preciso fazer, não, ela faz porque ela gosta. Falei isso lá, tal, e foi muito bom, pra mim e pra ela. Só que ali eu entendi, eu falei, gente, ela realmente é a minha amiga. É uma pessoa que eu posso contar sempre. Então eu falei, sei lá, eu brigava com a minha família, eu falava pra ela tudo, 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 tudo. Então eu falava, agora a gente tem uma relação de verdade, uma relação sólida, eu e ela. Saímos de lá, tudo certo, tudo bem, voltamos, morrendo de saudade de todo mundo, não sei o quê. Ele voltou a trabalhar, eu ainda não tinha voltado a trabalhar, porque eu tava afastada e tal. E aí foi passando o tempo, e aí eu fui reparando algumas. Eu comecei a sentir ele um pouco mais distante. Aí teve um dia que a gente saiu, a gente quase nunca saía, a gente saiu. Aí ele vinha, toda hora ele me abraçava, e não sei o quê. Ele, a gente precisa sair mais, a gente precisa estar mais junto. Eu falei, é verdade, a rotina não deixa a gente ter esses momentos, eu e você. Porque sempre tinha uma criança entre a gente. A gente nunca namorou de não ter, vamos sair nós dois pro cinema. Não, sempre teve uma criança entre nós, porque desde o início já tinha o Jorge. Depois foi só aumentando a quantidade de criança junto. Então eu e ele, a gente nunca teve essa fase do namoro, não sei o que, a gente pulou todas as etapas. Então ele falou, a gente sente muita falta de sair só eu e você. Eu falei, cara, isso faz muita falta, a gente precisa ter mais momentos assim, eu e você. Ele, é verdade, não, a gente precisa dar um jeito. Eu falei, Só que a Bárbara era ainda muito nova, a Bárbara tinha 1 ano e 4 meses. Eu falei, vamos ver, a gente dá um jeito, um dia a gente pede pra minha mãe, um dia a gente pede pra sua mãe, mas vamos ver. Ele, vamos. Aí um dia, eu lembro que eu saí pra comprar um gás que tinha acabado, não conseguia achar onde ele tava na rua, mas não achava ele, mexendo em carro pra variar. Peguei o carro e fui comprar o gás. Quando eu cheguei pra comprar o gás, eu tinha esquecido o celular em casa e não lembrava a senha do cartão. Eu falei, não, que eu vou ter que voltar em casa por causa da senha do cartão. Quando eu entrei no carro, eu vi que o celular dele tava no carro. Peguei o celular dele, liguei pro meu filho,
pro mais velho, pro Jorge, falei, filho, preciso que você pegue o celular da mamãe pra ver a senha. Ele, ah, tá bom. Pegou, falou a senha, paguei o cartão, paguei o botijão. Entrei no carro, quando entrei no carro, que eu desliguei do meu filho, que eu fui ver as mensagens. E aí eu vi a mensagem de uma mulher do trabalho dele. Eu falei, mano, o que tá falando com ela? Aí fui ver. Aí tava lá as conversas, e tava um dia, um sol, um sábado de sol, aí ele, ah, cadê você pra tomar uma comigo? Ela, ai, nem me fala, tô indo numa festa, não sei o que. Aí mandou uma foto de visualização única, que ele já tinha visto, não sei o que tinha nessa foto. E aí aí ele pegou e falou assim, aí ela mandou, ai, saudades de ti, meu gato. Juro, meu sangue parou no corpo todo, eu já comecei a ficar gelada. Eu sei que eu fui pra casa, eu nem sei como que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei, ele tava no portão e tinha o carro do amigo dele na frente da garagem. Falei pro amigo dele, você tira o carro que eu preciso entrar? Ele, não, deixa o carro aí. Eu falei, você tira ou eu vou entrar com o seu carro dentro da garagem? Aí eu acho que ele falou, aconteceu alguma coisa. Aí eu acho que ele deve ter parado pra pensar, meu Deus, o celular, se ela viu, eu não apaguei, não deu tempo. O amigo dele, né, se assustou, pegou, tirou o carro, eu entrei com o carro na garagem. Aí ele veio falar comigo, juro, eu não sei de onde eu tirei força, eu tirei o gás de dentro do botijão, de dentro do carro, eu subi a escada com o botijão com a mão só. Tanto ódio que eu tava, e com o celular dele no bolso. Aí ele veio atrás de mim, você pegou meu celular? Falei, peguei, tá aqui. Quem que é essa daqui? Aí ele, é lá do trampo. Eu falei, não entendi a conversa de vocês. Não, eu falei, ó, ou você manda ela embora agora, ou você não vai trabalhar lá. Que eu não posso fazer isso, porque só meu pai que tem essa autonomia. Eu falei, então você vai ligar agora pro seu pai, liga pra ele, fala que eu não preciso mais segunda-feira. Que não sei o que. Eu falei, quer que eu ligo? Eu ligo pro seu pai, liguei pro pai dele atendeu. Eu falei, ó, você consegue mandar, manda segunda-feira. Eu não quero. Mas o que tá acontecendo? Eu falei, ué, porque o seu filho não tem vergonha na cara. Pelo amor de Deus, lá. Tá. É coisa de ego masculino, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, você acha realmente que você precisa dessas palhaçadas? Eu falei, eu pago academia, porque eu pagava academia pro abençoado. Ele tava começando a ter um leve resultado, mas eu pagava academia pro abençoado, pro alecrim, pra ficar melhor, entendeu? Porque a humilhação, quando vem, ela vem de uma vez. Aí eu falei, cara, eu pago academia. Se eu fosse uma pessoa que eu vivesse, sei lá, vivesse reclamando, ou não te valorizasse, ou você sentisse que eu não te amasse, é uma situação. Eu falei, cara, mas eu sempre faço questão que você saiba o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de você, o quanto eu te acho lindo, apesar do mundo inteiro achar o contrário. Eu não. Então, cara, como que. Não, pelo amor de Deus, sabe como é homem, não sei o que, lá. Eu falei, não sei como é homem, não. Não sei, eu desconheço, eu não conheço esse cara que eu tô vendo na minha frente. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falei, dá um tempo, preciso pôr minha cabeça em ordem. Fiquei com o nome da abençoada na cabeça. Eu falei, eu vou descobrir quem ela é. Cacei, descobri, achei a mulher era casada. Eu falei, que eu não vou ser trouxa sozinha nessa história. O marido dela vai ser trouxa tanto quanto eu. Mandei pro marido dela. Falei, oi, tudo bem, mandei um print da conversa. Eu falei, eu sou a esposa dele, que trabalha com ela. Eu vi essa conversa, achei interessante. Aí ele olhou, isso já era umas 11 e pouco da noite. Ele falou, olha, então ela tá dormindo, amanhã eu converso com ela. Eu falei, não é possível. Eu mando uma coisa dessa pro cara, ele vai esperar ela acordar. Se eu ponho fogo na pessoa dormindo. Mentira, que eu não fiz nada disso. Aí eu falei, não, ele deve estar acostumado, deve ser uma coisa nova, fetiche novo, ele deve estar gostando. O que tá acontecendo com o mundo? Aí tá. No outro dia ele me mandou mensagem. Olha, eu conversei com ela aqui, ela falou que não tem nada a ver, que nunca aconteceu nada, mas realmente muito. Aí já era outra pessoa, parece que era outra pessoa já falando. Não, realmente muito estranho, vou ver isso, porque que absurdo é esse, mas eu vou atrás do seu marido, porque não é assim. Eu falei, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu tô te contando porque eu não vou sair de trouxa nessa sozinho. E se eu fosse ela, eu realmente não aparecia mais lá. Ele não, porque ela vai pedir as contas, porque não sei o que. Eu falei, se eu fosse ela, eu fazia isso mesmo, porque se ela cruzar comigo, não vai dar bom. Aí, chegou na segunda-feira, ela foi lá na empresa, pediu as contas. Aí falaram que, não sei se chegou a bater nela, se não bateu, não sei o que. Eu sei que ela pediu as contas, foi embora. Aí ele ainda me mandou mais uma mensagem falando isso. Eu falei, tudo bem. Ele, porque isso nunca aconteceu, porque nós temos 3 filhos juntos, 3 ou 4 filhos juntos, não sei. E isso não aconteceu, mas muito estranho. Ela tá aqui falando que nunca aconteceu nada, que foi só uma questão de papinho, de conversinha, não sei o que. Eu falei, bom, ele também tá me falando uma coisa, mas eu não confio mais em ninguém. Se aconteceu ou não, só Deus vai saber. Aí passou. Ele me pediu perdão, pelo amor de Deus, que isso não vai acontecer de novo, lá. Tá. Passou uns dias, eu peguei o celular dele de novo pra fazer alguma coisa, não foi nem pra fuçar nada. E aí o amigo dele tinha mandado, os que trabalhava com ele. Mandou assim, é foda. Aí eu fui ver, eu falei, o que é foda? Deixa eu ver o que é. Aí ele tinha mandado, esse amigo tinha mandado também uma foto de visualização única. E aí ele respondeu, sai fora, cão, deixa isso longe de mim. E aí ele respondeu, eu falei, do que ele tá falando? O que ele mandou aqui que você tá falando? Não. Eu falei, você vai falar ou eu vou ligar pra mulher dele pra descobrir? Não. Eu falei, o que ele mandou? Ele mandou um print de uma conversa com uma menina lá, e a menina falando que queria sair com ele e com um amigo. Aí eu falei, e aí ele resolveu pensar em você, casado. Maravilhoso esse cara, incrível, hein?
quanto caráter. Ah, pelo amor de Deus, mas eu já falei que não. Eu percebi, a sua negativa foi tão incisiva, que olha que orgulho que eu senti de você agora, hein, meu filho? Não vai dar certo. Não vai dar certo, nesse lugar não vai dar certo. Ele, mas não tem o que fazer, porque agora eu tô trabalhando lá, porque como que eu vou fazer com as contas? Se eu sair de lá, como que a gente vai fazer pra pagar as contas? Eu falei, não sei. Se vira, a gente faz qualquer coisa. Joga bolinha no farol, eu trabalho. Filho, eu já tô trabalhando, vai dar tudo. Não sei o que, calma, vai tudo se resolver. Foi passando o tempo, os dias, né? E eu fui realmente sentindo aquele distanciamento, sabe? E aí ele conversava muito com as minhas irmãs. E aí ela sempre falava a mesma coisa, Larissa, presta atenção, ele tá muito cansado, então começa a prestar mais atenção nas coisas de casa. Eu falei, gente, vocês querem que eu faça o quê? Eu trabalho e ainda tenho que pensar em tudo, cuidar da casa, fazer a comida, das crianças, pro bonito chegar, ficar deitado eternamente berço esplêndido? Não tô entendendo. Larissa, você não... Meu, o cara tá cansado. O cara tá cansado. E ficava nessa. Ele tava cansado, ele tava cansado. E aí, um dia, me deu. Não, aí teve meu aniversário. A gente foi todo mundo almoçar junto. Meu pai tava aqui em São Paulo, lá. Eu senti uma frieza nele. Uma coisa tão estranha. Um feliz aniversário tão estranho. Mas ele, feliz aniversário, te amo. Você sempre o seu porto seguro. Então, conta sempre comigo. Eu, tá. Mas senti estranho. Passou. Meu aniversário acho que foi numa quarta. Quando foi na sexta, acho que foi na sexta. Ele falou que ele ia ter uma reunião no trabalho, lá com o pai, com o outro sócio, não sei o quê. Eu falei, tá, vai ser onde? Aqui no bar do não sei quem. Eu falei, reunião em bar? Sabe como é meu pai? Eu falei, então você fala que você não vai participar, porque num bar não é lugar de ter reunião. Seu pai vai beber, o outro cara vai beber, todo mundo. Que reunião é essa? Mas vai ser coisa rápida, eu já falei, eu não vou ficar lá. Ele chegou em casa, eram umas 11 horas da noite. Eu falei, não vou me estressar, já tava, né, com a cara daquele jeito. Eu falei, tá bom. Quando foi no domingo, quando eu acordei, ele veio e me deu um abraço, me pediu perdão. Desculpa de estar assim. Que eu te amo, não quero perder você, não quero perder nossa vida, nossa casa. Tem muita coisa acontecendo, eu tô muito preocupado, com conta, com não sei o quê. Falei, cara, vamos sentar e resolver. Conversar no que tá acontecendo. Vamos, não sei o quê. Beleza, passou o dia, eu já senti ele muito estranho durante o dia. Chegou de noite, me deu uma crise de choro, que eu não conseguia parar de chorar. E eu olhava pra cara dele e eu falei, fala agora, o que tá acontecendo? Você quer ficar com outra pessoa? Né, tem alguém? Me fala. Vamos fazer as coisas do jeito certo. Não vamos deixar as coisas terminarem de um jeito traumático. Cara, eu já passei por muita coisa na minha vida. Muitas relações difíceis. E eu não quero, agora a gente tem filhos no meio dessa história. Não quero que a gente termine e se torne, sabe, inimigo. Sabe, vamos fazer de um jeito que, pelas crianças. Não tá acontecendo nada, não tem nada, não tá acontecendo nada, não tem nada a ver, você tá pensando numa crise que a gente tá tendo depois de 10 anos de um relacionamento incrível, uma crise, não sei o quê. Eu falei, não, cara, porque eu quero entender. Necessidade de ser feliz. E eu não quero viver uma relação que eu não me sinta bem. Que eu fique com esse medo o tempo inteiro. Que eu voltei a ter medo de novo, e eu não quero ter. Eu tô sentindo você cada vez mais distante, nossa relação cada vez mais estranha, e eu não quero isso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí, eu lembro que eu peguei o carro, saí, fiquei uns 20 minutos fora, ele ligando, que eu não sabia onde tava, aí voltei pra casa, ele falou, onde você tava? Eu falei, eu fui pensar. Aí ele, mas tá tudo bem? Eu falei, tá. Só que enquanto eu chorava e falava com ele assim, parado. Ele foi incapaz de ter uma palavra de carinho, sei lá, me abraçar, nada, ele ficou parado. Eu falando e ele, difícil, mas vai passar. Era só isso que ele falava. Aí ele foi no banheiro fazer alguma coisa, eu peguei o celular dele e coloquei pra compartilhar a localização comigo, sem ele ver. Passou. Na segunda-feira, fui ver. Falei, deixa eu ver se eu consigo ver. Nada. Não aparecia nada. Eu falei, acho que não deu certo o meu plano, não é pra eu ver, né? Ou não tem nada e eu tô louca. Aí, passou o dia, eu falei com ele, aí eu fui pra casa da minha irmã, ele falou, a gente tava indo pra academia junto, ele falou, vamos treinar no prédio da sua irmã? Eu falei, pode ser, então. Ele foi pra lá. Quando ele chegou, eu olhei pra cara dele, era outra pessoa que eu já tava vendo. E aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Tá estranho, tá estranho. E aí eu conversava muito com o meu ex-chefe, que virou um grande amigo meu. E aí eu conversei, ele falou, Lari, todo homem passa por isso. Calma, né? Conversa, acolhe, vai dar tudo certo, vocês são incríveis juntos, vocês são um casal muito legal. Meu, vai dar tudo certo. E eu, tá bom. Quando foi na terça, dormimos, quando chegou na terça, ele foi trabalhar. Durante o dia, eu pedi pra ele um boleto pra eu pagar. Ele, depois eu te mando. Tem umas 3 e pouco da tarde, nada. Aí eu falei, liguei pra ele falou, hoje eu vou ter que fazer 1 hora extra. Então, ao invés de sair às 5, ele falou, vou ficar até às 7. Você vai treinar comigo? Eu falei, vou. Então você me encontra na academia? Eu falei, te encontro. Normal. Deu umas 6 horas, veio uma coisa no meu ouvido. Olha onde ele tá. Olha onde ele tá. Juro. Quando eu peguei o celular, que eu olhei, ele tava no motel. E eu sabia que era um motel, porque era um motel que a gente já tinha ido. E aí minha irmã tava em casa, eu desci correndo, eu falei, olha aqui. Ela falou, o que é isso? Eu falei, olha onde ele tá.
Ela, onde é isso? Eu falei, ele tá no motel. Ela, não, vamos lá. Nós duas, totalmente descompensada, entramos no carro, vamos atrás. Só que era 6 e pouco da tarde, tudo parado, o trânsito. Ele sabia que ele tinha horário para sair de lá. Ele saiu antes de eu chegar. Ainda bem, porque eu não sei o que eu faria. Nisso eu liguei pra esse meu ex-chefe no caminho, falei, ele, calma, pelo amor de Deus. Eu falei, eu vou matar todo mundo, eu vou passar o carro. Ele, para, você não vai fazer nada disso, você não precisa passar por isso, você não precisa se expor. Calma, calma, calma. Aí fui, consegui seguir, chegar até ele já tava quase chegando na academia. Só que ele ainda foi deixar ela em casa, eu não sabia quem era, achei que ele já tinha deixado, porque o carro dele não dá pra ver nada dentro. Fui pra academia, ele já tava lá. Aí cheguei na academia, minha irmã falou, melhor vocês não conversarem aqui. Eu vou falar pra ele, vocês vão pra casa, em casa vocês conversam. Falei, tá bom. Aí ela desceu, falou pra ele, falou, melhor você ir pra casa que a Larissa quer falar com você. Ele, mas por que ela? A gente sabe onde você tava. Ele, eu tava com o cara lá que trabalhava com ele. Aí ela falou, tá ficando pior a história. Você tava com um cara nesse lugar? Aí ele olhou, ele, tá, vou pra casa. Aí peguei e fui pra casa, ele foi pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha irmã falou, acho que é melhor vocês não conversarem hoje. Vocês estão muito, você tá muito nervosa. Amanhã vocês conversam. Vamos lá pra casa da mãe, pega as crianças, vamos pra lá. Aí ela foi, pegou as crianças, eu não decidi dentro do carro. Ela pegou umas coisas, as crianças trancou a casa, a gente foi pra casa da minha mãe. Nisso, ele entrou em casa pela janela, pegou as coisas dele e foi pra casa da mãe dele, que era do lado, no mesmo dia. Aí ele pegou e mandou mensagem pro meu cunhado, pedindo desculpas pro meu cunhado. Porque só Deus vai saber. Pedindo desculpas e não sei o que ele tava gostando de outra pessoa, que ele não teve coragem de falar pra mim, coragem de terminar comigo, e que era isso, enfim. Aí a minha irmã viu, mas não me falou no dia, me falou depois. E aí eu não conseguia chorar, não sei, eu tava com aquela coisa. Só que aí quando eu percebi, no outro dia, que ele tinha pegado as coisas dele e saído de casa, que aí minha ficha caiu. Eu falei, então não foi só uma traição. Então tem coisa mais rolando aí nessa história. E na hora me veio a menina. Porque uma vez eu tinha visto uma notificação dela, mas não consegui ver que era mensagem, depois eu procurei e não tinha mais nada no celular dele. Eu falei, sério, se fosse um assunto de trabalho, ia continuar a conversa aqui. Mas deixei passar. E na hora que aconteceu isso, eu lembrei dessa menina. Eu falei, é ela, tenho certeza. Passou a semana, fiquei na semana na casa da minha mãe. Quando chegou na sexta-feira, falei com um amigo meu que é lá do Riad. E ele falou, meu, vem pra cá, ele mora no Rio. Vem pra cá, né, distrair a cabeça e tal. Falei, vou. Peguei e falei pra ele, ó, estou deixando as crianças aqui com você, por mensagem, que eu tô indo viajar. Aí ele falou, tá bom. Só que aí eu fui deixar as crianças na casa da mãe dele à tarde, ele não tava. E aí eu peguei o celular da mãe dele. E aí eu vi as conversas dele com a mãe dele. Ah, e ela, eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas é isso. Ah, eu tava muito cansado dessa relação, não sei o quê. E a mãe dele, é isso, você não precisa sofrer. Não é porque você tem filhos que você precisa estar nessa relação. E eu pensando, gente, que sofrimento tanto é esse que ele tinha comigo pra tentar se livrando? Não é possível. Então eu vivi um mundo paralelo de tudo isso que tá acontecendo. Aí ele falou o nome da menina. Eu falei, sabia que era ela. Eu tinha certeza que era ela. Passou. Uma menina de 23 anos. Aí eu falei, gente, que loucura. Aí fui pro Rio, distraí a cabeça, voltei na segunda-feira. Aí fui, peguei as crianças. Aí ele falou, você não quer? Aí ele me mandou se eu queria conversar. Eu falei, não tô afim de conversar agora. Não tô preparado pra essa conversa. Foi passando os dias, ele já tava lá na casa da mãe dele. E aí, eu acho que passou o quê? Uma semana. Ele foi buscar as crianças na escola com a menina junto no carro. Aí ele deixou ela na esquina, pegou as crianças e pegou ela de novo. Acho que só pra não ir na porta da escola com elas. Só que os meus filhos são grandes, né? O Jorge na época tinha 10, a Manu tinha 9. Então eles já entendiam tudo aquilo. Eles sabiam que nós estávamos, né, separados, viram uma pessoa estranha dentro do carro, perguntaram quem era, ele falou que era uma amiga do trabalho. Quando eles chegaram em casa, a primeira coisa que eles fizeram foi me falar. Mamãe tinha uma menina no carro do papai, e não sei o que, ela é assim, assim, assado, lá, lá. Eu falei, não, ele não tá fazendo isso. Porque a única coisa que eu pedi pra ele foi, poupa as crianças. Não mistura as situações. Eles não precisam participar de nada disso. Para eles a gente tá, né, estamos separados por enquanto, mas não envolve outras pessoas junto com eles ainda, espera. Não, pode ficar tranquilo. Final de semana, ele pegou as crianças, foi levar as crianças para comer com a menina junto. Ah, mas eu nem fiquei perto. Ah, mas a gente não teve nenhum tipo de contato. As crianças entendem. Primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram perto de mim foi falar: a gente foi comer e o papai levou aquela menina de novo. Eu falei, tá. Ah, mas mamãe, a gente ficou fingindo que tava dormindo no carro. E o papai passou a mão no cabelo dela, pegou no rosto dela, segurou a mão dela e não sei o quê. Eu falei, não. Cara, eu pedi tanto pra ele não misturar as crianças. Mas a necessidade daquilo é maior, sabe? Tipo, ele tinha que mostrar o pai incrível que ele era pra ela. Ah, que eu não posso abandonar os meus filhos. Ai, olha. Porque toda mulher, toda, vai falar, nossa, olha que pai incrível. Nossa, meu, olha, ele é o cara, é esse cara que eu quero pra mim. Então, eu falei, ele tá forçando uma situação desnecessária.
Eu sei que aí passou uns 2 dias, ele mandou pra mim, olha, eu vou falar com as crianças sobre o meu relacionamento. Falei, como é que é? Falei, cara, não tem um mês. Como que você já vai falar? Ah, eu vou, porque eu não vou ficar me dividindo, não tem essa necessidade de ou estou com ela ou estou com as crianças. Falei, você não tá se dividindo nada, porque onde você vai, você leva eles. Ah, não. Eu falei, então tá, você quer fazer isso? Então tudo bem, então você conta a história do começo ao fim. Eu traí a sua mãe com ela, resolvemos ter um relacionamento e agora a gente tá junto. Falei, conta, você quer contar? Ah, eles são muito pequenos pra entender. Eu falei, aí que você se engana, você tá subestimando a inteligência dos seus filhos. Eles já sabem, eles já entendem o que tá acontecendo. Se você quer contar, conta a história inteira. Ah, eu não vou fazer isso. Eu falei, então pode deixar que eu conto. Só que eu vou contar do meu jeito. Você quer causar. Eu falei, filho, eu não quero causar. Você está causando tudo isso. Eu não sou sua inimiga, mas não tem. Você quis misturar as crianças no meio dessa história toda, que você nem sabe que vai ser amanhã. Então, conta a história inteira. Eu falei, então. Aí ele contou para as crianças que ele tava tendo um novo relacionamento. As crianças veio me falar, eu falei, sim, o papai traiu a mamãe com ela, e é isso. Então foi um choque muito grande para as crianças, porque apesar deles serem crianças, eles já, né, têm noção da vida. Então imagina, eles tinham ele como o cara mais incrível, igual eu tinha, o cara mais incrível do mundo, porque eu fazia questão de vender para todas as minhas amigas que era assim possível existir um cara que fosse legal, que fosse pai, que fosse parceiro, que fosse amigo, que fosse incrível. Para todo mundo eu falava a mesma coisa. Todo mundo olhava e falava: "Meu, vocês são incríveis juntos". Era 1 hora da manhã, a gente com fome, a gente colocava todas as crianças no carro e ia comer na rua. Tipo, cara, que loucura é essa? Então você vê tudo aquilo ali, que você tinha o maior orgulho do mundo pra falar das pessoas, tudo aquilo acabar, você fala, não é possível, eu tô sonhando e eu vou acordar e nada disso aconteceu. Então, você vê tudo aquilo acabar. E aí você vê muitos olhares das pessoas, tipo, nossa, mas ele não era tão incrível? Olha o que ele fez com você. Nossa, mas ele não era o cara, porque, obviamente, eu sempre fui muito crítica com tudo. Então eu via muitas amigas passando por situações horríveis, e eu falava, cara, vocês não precisam passar por isso. Existem homens legais. Então foi muito difícil. E aí, eu acho que com 1 mês e meio, mais ou menos, que tudo aconteceu, ele resolveu alugar uma casa e ir morar com a menina. E eu, cara, não é possível. Como assim? Em 1 mês e meio, tudo isso acontecer, sabe? Que emoção é essa, sabe? E aí eu falava, eu conversava muito com a mãe dele, eu falava sobre tudo isso, e ela, ai, não sei, eu não sei o que tá acontecendo, ele não me fala nada. E era tudo mentira, porque ela sabia de tudo, ele falava tudo pra ela. Tudo. E uma vez que eu peguei o celular dela, eu vi, sabe? Tipo, tudo que ele falava, ela dava razão pra absolutamente tudo que ele fazia, passava a mão na cabeça em tudo. Ai, é isso, filho, vai buscar sua felicidade. Ai, você não precisa ficar com ela só porque ela é mãe dos seus filhos. Ai, você tava sofrendo. Ai, realmente. E aí um dia eu questionei pra ela, eu falei, o que eu fazia mal? Ai, ele não, é que ele chegava, ele falava que ele tava tão cansado, ia chegar em casa, ia ter que limpar a casa. Eu falei, mas ele nunca limpou. Falar, eu também falo, eu tenho conta pra pagar, mas não é por isso, porque eu falava que eu tava pagando. Então, assim, sabe? Eu falei, e eu esperava que isso viria de você. Olha, Larissa, eu acho que é melhor você prestar atenção nisso, o André tá falando sobre isso. Cara, a gente tinha uma relação de amizade. Por que que você não me falou? Ai, porque não sei, não senti que a gente tinha essa abertura. Eu falei, a gente falava de coisa tão pior que isso, por que que isso você não me falou? Sabe? Que amiga você. Ah, porque ela sempre deixou muito claro que a família era importante, família, um casal, filhos ser criados por pais separados era muito difícil. Eu falei, e é tudo isso que tá acontecendo. Aí ela ajudou ele a alugar a casa, a comprar móveis, a comprar as coisas, emprestou cartão e fez isso, recebeu a menina na casa dela. Óbvio que ela não deve ter sido nem um pouco simpática, porque não é do feitio dela, mas recebeu. Então, tudo aquilo era muito difícil, de saber que os meus filhos estavam tendo que estar presentes num ambiente que estava outra. Então, tudo aquilo me doía muito. E eu morava na casa do lado. Então, eu via muitas coisas. Eu sabia a hora que ele saía, a hora que ele chegava. E aí, depois, ela começou a frequentar lá a casa. Então, muitas vezes eu olhei, eu vi ela entrando. Quando eu vi ela na minha frente, eu falei, eu desacreditei, porque ela é do tamanho do meu filho. Eu olhei, eu falei, não é possível. Que surto é esse, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sei se é pior, se é ser trocada pra uma melhor ou pra uma pior. É horrível as duas, mas você olha, não é nem questão de pior, mas você olha, você fica meio sem entender, sabe? Tipo, trocar da água pro vinho é tão difícil. E aí eu olhava e falava, gente, mas o que leva uma pessoa tão nova, nada na vida que prenda ela, querer viver uma relação com um cara com 4 filhos, com uma dificuldade financeira imensa, totalmente instável, a troco de quê? Pelo amor de Deus, é um desespero tão grande, porque aí eu descobri que ela já tinha sido casada, que ela não se dava bem com ninguém da família dela, lá. Eu falei, cara, que desespero é esse? Ela achou que ele era o pote de ouro dela. Eu sei que com uma semana que ele tava morando nessa casa com ela, ele veio atrás de mim, chorou, pediu perdão, pelo amor de Deus, vamos voltar. Que isso, o que eu fiz da minha vida, porque agora eu não sei o que eu faço, porque agora eu aluguei uma casa, eu fiz contrato, eu fiz isso. Eu falei, cara, você tem que resolver isso. Obviamente que eu amo você, eu quero a nossa família de volta, mas não tá mais no meu alcance, não sei o que eu posso fazer pra te ajudar. Eu ainda pensando no que eu poderia fazer pra ajudar, né? Aí eu, inocente que sou, no outro dia vou na casa da minha sogra e conto tudo isso pra ela.
Olha, ele veio atrás de mim e falou tudo isso. Mentira. Falei, sério. Falei, eu sabia que isso ia acontecer. Ai, não acredito. Ah, mas que bom. Tomara que dê tudo certo. No mesmo dia ela mandou pra ele, filho, não se precipita. Ó, o que você vai fazer da sua vida? Que eu vi no celular dela. Falei, cara, como assim? Ela tá junto, tá comigo ou tá contra mim? Não consigo entender. E eu acho que isso foi mais decepcionante do que a própria traição dele. Eu me senti muito mais traída por ela do que por ele. Porque eu falei, cara, ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela sabe exatamente do que eu tô passando. Como que ela consegue fazer tudo isso? E um dia eu falei isso pra ela, eu falei, cara, eu só queria que você tivesse empatia pelo que eu estou passando. Ai, desculpa, eu não posso ter empatia porque eu nunca passei por isso. Sendo que o mundo todo sabe que ela já passou por isso. Assim. O marido dela só não saiu de dentro de casa. Mas ela já passou por essa situação. E numa situação muito pior, quando ela estava fazendo um tratamento de câncer. Mas ela prefere ignorar do que aceitar a verdade, sabe? E aí ela falou, eu não posso ter empatia. E nem sempre, às vezes você não precisa passar por aquilo pra você ter empatia com a pessoa. Tipo, eu conheço ela há 10 anos, ela é a mãe dos meus netos, eu sei da relação. Como que eu não consigo pensar, poxa, cara, como deve estar sendo difícil pra ela, ela mora aqui do lado, né? Foi pega do nada, tudo isso aconteceu. Não. Ela fingia que tava ali, que tava, né, me acolhendo, mas no fundo ela tava pro filho dela, meu, vai viver a sua vida. Eu cuido dos seus filhos pra você viver. Porque é o que ela faz. Ela pega toda a responsabilidade das crianças pra ela, porque ele não sabe fazer um arroz, e ele vai viver a vida dele. E aí, não deu, a gente tentou, quase tentou voltar dessa vez, mas aí não deu certo. Ele voltou com a menina de novo, aí depois me procurou mais algumas vezes, a gente ficou algumas vezes. Eu contei pra ela. Ele entrou num restaurante que eu estava com ela, eu fiz eles saírem do restaurante, porque eu olhei pra cara dela e falei, ele me procurou ontem. Se estiver duvidando, eu te mando as mensagens. Ele me ligou de vídeo, pelado, eu gravei a tela, eu mandei pra ela. Ela sabe de tudo isso, que ele traiu ela comigo também, mas ela preferiu aceitar toda essa situação também. E aí, quando foi final de janeiro, se não me engano, final de janeiro, depois que lançou o reality, deu todo aquele boom, eu contei pra todo mundo, tudo que tinha acontecido, não sei o que, lá. Ele veio atrás de mim, pelo amor de Deus, vamos voltar, vamos restabelecer nosso relacionamento, e não sei o que, lá. Fiz todo aquele show de novo. Eu besta, mais uma vez, caí de novo. Vamos, a gente se ama, lá. Não durou 2 dias. 2 dias. A gente nem chegou a voltar a ficar na mesma casa, mas não durou 2 dias. Ele já tava, não sei se é isso mesmo que eu quero, porque eu sinto falta, lá. Mas aí ele se desfez da casa, eles, né, devolveram a casa, vendeu as coisas, ele voltou a morar na casa da mãe dele, fez tudo aquilo. Aí minha saúde mental foi pro espaço, porque aí eu ficava, será que ele vai voltar, será que ele não vai voltar, ele tá aqui na casa do lado, será que ele vai vir aqui, será que a gente vai se ver, será que a gente vai ficar, será que ele tá com ela? E tudo aquilo foi, juro, me matando. E eu por fora aqui, não, tá tudo bem, que legal, tá tudo acontecendo depois do reality, tá todo mundo me amando. Mas por dentro, eu tava assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu estou sendo? Porque eu tô deixando o cara fazer o que ele quer e o que ele não quer comigo. E eu tô fazendo o que, pelo amor de Deus, por mim? E aí todo mundo, meu, você tá linda, você tá incrível. Eu emagreci 20 quilos, eu virei outra pessoa, praticamente. E todo mundo, meu, você tá muito mais bonita, você tá muito mais feliz. E eu por dentro pensando, vocês não sabem de um terço do que eu tô passando. Aí eu lembro que um dia eu saí, fui pra academia de noite. Era o dia que ele dormia com as crianças. Eu saí da academia e não conseguia voltar pra casa. Fiquei enrolando. Sei que eu voltei pra casa, era 1h30 da manhã. Quando eu tô chegando em casa, eu dou de cara com ele chegando de carro. Eu falei, ele não tava com as crianças em casa, que hoje é dia dele ficar com as crianças, o que ele tá fazendo na rua? Peguei, entrei com o carro na garagem, ele estacionou o dele, né, na rua, e eu olhei e falei, onde você tava? Aí ele falou, eu vou te falar logo. Eu falei, ok. Ele, que eu sinto muito a falta dela. E aí eu tava com ela, e é isso. Eu entrei pra casa. Juro, eu tava num desespero tão grande. Sabe aquela dor que você não consegue entender? Eu saí de casa, era tipo, acho que umas 2 horas da manhã. Morava no Jabaquara. Eu fui até a Santa Cruz, andando, sem sentido, pedindo pra Deus pra eu morrer. Querendo atravessar. Só não tive coragem de atravessar pelo meio da rua pros carros me atropelar, porque né, não tive essa. Mas assim, pedindo, sei lá, pra alguém vir me matar, vir uma bala perdida, qualquer coisa. E aí, quando eu cheguei na Santa Cruz, eu fiquei lembrando, veio muito minha filha mais nova na minha cabeça, a Bárbara. Muito ela na minha cabeça. E eu fiquei, meu, por que eu quero morrer se eu tenho os meus filhos? Que, sabe, mesmo com tudo, estão ali comigo, sabe, me alegra, tira minha paz, mas são meus filhos, eu vou deixar eles pra quem crer? Se eu quero estar com eles. E foi ali que eu falei, não, eu vou voltar pra casa, eu não vou morrer, eu tenho os meus filhos. Eles não vão conseguir fazer isso comigo. Aí eu peguei e voltei pra casa, já era umas, sei lá, quase 6 horas da manhã. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, só pedindo, falei, só reza por mim. Porque essa noite foi a pior noite da minha vida. Aí eu falei o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, eu já fiz isso algumas vezes também, já saí de casa caminhando sem querer voltar. Mas aí ele só mandou assim, vai passar, tudo vai dar certo.
E eu ficava, meu Deus, não é possível, por que que eu tenho que passar por tudo isso? Por que que tem que ser tão difícil? E aí eu falei, é isso, vai passar. Foram passando os dias, aí você vai melhorando, né? Você vai ficando melhor e tal. Aí eu lembro quando foi em abril, começo de abril, ele pegou e me mandou uma mensagem. A gente teve uma briga bem feia, porque a Luísa tava bem mal da tosse, e era o meu final de semana com eles, e aí eu mandei pra ele, eu falei, olha, a Luísa tá bem mal, acho que eu vou levar ela pro hospital. Ah, ué, é o seu final de semana. Eu não fico te ligando quando eu tô com eles, porque ele tava na casa da irmã dela com ela. Eu falei, como é que é? E aí eu falando com ele no telefone, eu vi a voz do filhinho da irmã dela lá, e ele todo, ai, não sei, todo o incrível, porque ele finge que ele é o cara mais incrível do mundo. Eu falei, ah, não. Aí eu mandei mensagem pra irmã dela. Enquanto ele está aí brincando com o seu filho, minha filha tá aqui numa crise de bronquite, e eu liguei pra ele, ele falou que ele não pode fazer nada porque não é o final de semana dele. Aí eu acho que ele ficou com vergonha, porque eu acho que a menina deve ter falado pra ele, ele ficou com muita vergonha, ele pegou e foi lá em casa. Ah, não, vamos lá. Então eu levo a Luísa no médico, você fica com os grandes. Eu falei, fica em paz. Já resolvi, minha mãe vai ficar com eles, eu vou levar lá no médico, tá tudo certo. Não, para. Eu falei, olha, cara, você merece essa vida que você está tendo. Essa vidinha mais ou menos, você quer uma casinha mais ou menos, uma pessoa mais ou menos, um amor mais ou menos. É isso que você precisa, e é isso que você vai ter. Eu falei, eu não preciso estar nessa situação, os meus filhos não precisam estar nessa situação, mas se é isso que você quer, seja feliz. Você só está mostrando quem você é de verdade. E tá tudo certo. Aí eu falei, eu não quero mais, eu não quero você perto de mim, eu não quero você no meu quintal, eu não quero você cruzando o meu portão. Ai, para, não sei o que, lá, lá, lá. Só que eu falei muita coisa pra ele. Aí ele pegou e foi embora. Eu dormi. E aí eu sonhei que ele me mandava mensagem. E eu acordei, eu falei, meu, que absurdo. Olha o sonho que eu tive. Quando eu peguei meu celular, realmente, tinha um monte de mensagem dele. Vamos voltar, vamos ficar juntos, vamos oficializar o nosso casamento, porque nós não somos casados, né? E vamos oficializar nossos casamentos, vamos pra igreja, vamos tentar nos reconectar e não sei o quê, porque eu não quero trocar o amor da minha vida por um amor de momento. Me desculpa, me perdoa, não sei o quê, lá, 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 lá. Juro, eu tirei um print, eu até mandei para as minhas irmãs. Eu falei, vocês conseguem entender o que se passa na cabeça dessa pessoa para mudar tão rápido? Aí eu falei, olha, aí eu não respondia, e ele mandando, vamos conversar, preciso falar com você, preciso conversar com você, preciso conversar com você. Chegou de noite, eu falei, olha, eu tô estudando com as crianças, porque eles estão em semanas de prova, tá? Então, não dá pra conversar. Não, por favor, não sei o quê, vamos conversar. Aí a gente teve uma viagem, um trabalho pra ir até o Rio de Janeiro. E aí fui eu e ele pro Rio de Janeiro, nesse coisa. Aí no caminho deu pra gente conversar, porque tinha outras pessoas no carro. Na volta, eu falei pra ele, falei, tá, e aí? Ele, ó, eu já terminei tudo, eu não tenho mais nada com ela, já peguei minhas coisas, já entreguei as coisas dela, não tem nada. E eu acho que, né, acho que a gente tem que se conectar, a gente tem que ficar junto. Eu amo você, eu sinto falta da nossa vida, da nossa casa, em como a gente ria, a gente ficava deitado junto, dando risada. A gente tinha crises de risos intermináveis por coisa besta. Ele falou, eu sinto muita falta disso, falta de estar em casa, falta de estar com as crianças, falta de estar com a sua família. Ele era muito amigo das minhas irmãs. As minhas irmãs sofreram junto comigo com a distância dele. A minha sobrinha é nossa afilhada, então ela também sente falta. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. E aí ele falava, não, vamos ficar junto, vamos não sei o quê. Eu falei, olha, vamos com calma, então, dessa vez, né? Não precisa voltar pra casa agora, vamos ver o que a gente vai fazer. Não, vamos... Eu falei, não, calma, porque senão vai bagunçar a cabeça das crianças. Porque aí daqui 2 dias você muda de ideia de novo, eles não vão entender nada. Então vamos com calma. Não, então tá bom. No outro dia ele já era outra pessoa de novo. Mandei uma mensagem pra ele, falando, não lembro o que ele. Ah, tá. Falei, cara, não é possível. Ontem o cara tava falando uma coisa, hoje ele já tá falando outra. O que que tá acontecendo? E aí ele já, então, acho que é melhor a gente, não sei, tô muito confuso, muito, não quero fazer as coisas, acho que eu confundi as coisas, acho que eu confundi a falta que eu sentia de estar com as crianças, a falta da casa com você. Eu falei, como é que é? Não. Eu falei, olha, agora você tá começando a me deixar bem preocupada, porque você fala que sente falta das crianças, obviamente, mas quando você fica comigo, você pensa nas crianças? Porque aí eu vou ficar preocupada. Porque não é possível. Porque a gente tinha uma conexão homem e mulher muito incrível. E eu ficava, não, não é pra você tá pensando na casa ou nas crianças. Aí eu vou começar a achar bem, bem estranho. Ah, não, não é. Eu sei que, cara, nesse dia ele me destruiu de uma forma tão grande que eu fui pra cima dele, me xinguei ele, falei coisas horríveis. Eu falei, cara, você é triste, a sua família é triste, a sua casa é triste, as crianças vêm pra cá obrigadas porque eles não gostam, sua mãe pode fazer o que ela quiser fazer, que eles nunca vão preferir estar aqui. Minha mãe pode servir água com açúcar pra eles, que eles vão preferir estar com a minha mãe. Aí tá, aí eu decidi, eu falei, eu preciso mudar dessa casa, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou ficar essa coisa horrível pra sempre. Foi quando eu comecei a procurar casa, eu falei, vou mudar daqui, vou sair dessa casa. E aí ele voltou realmente com ela, e aí eu vi algumas vezes ela por lá.
E eu falei, ainda sou obrigada a, né, ver abençoada aqui do lado. Aí eu mudei, falei, consegui um apartamento, mudei de casa, vim com as crianças, fiz toda a minha mudança sozinha. Ele tem uma van. Ele poderia, tipo, ó, precisa que ajuda com alguma coisa, levar alguma coisa das crianças. Nunca falou nada. Fiz tudo, mudei, mobiliei, tudo sozinha. Aí, quando eu mudei pra cá, as crianças estavam de férias da escola. Então ele vinha buscar as crianças aqui e quando era meu dia eu buscava eles lá. Aí ele teve um dia que eu ia ter que levar as crianças lá, só que aí meu carro tava preso na garagem, não dava pra tirar. Eu falei pra eles, conseguem me buscar? Ah, não dá. Eu falei, não tem como eu levar as crianças, meu carro tá preso e tal. Ah, tá bom, eu vou, mas não consigo agora. Eu falei, tá bom. Enfim, ele veio, chegou aqui na porta, pegou as crianças, ah, deu tudo certo? Eu falei, deu tudo certo, ainda ficamos conversando um tempinho, dei até umas risadas e tal. Ele pegou e foi embora. Aí ela ficou possessa, porque ele veio aqui buscar as crianças, porque ele demorou. No outro dia xingou, porque a Manu, minha filha, presenciou uma briga mais uma briga deles, porque eles presenciam várias discussões dos dois. É uma falta de respeito, assim, total, coisa que eu não tinha com ele. Era assim, palavras horríveis, um fala pro outro. E aí a Manu ouviu tudo, porque ela fingiu que tava dormindo e ouviu tudo. E ela falando, você não tem que ir lá, porque tudo são essas crianças, você só se preocupa com eles, você gasta dinheiro com eles, e aí toda hora você quer ir lá, você não tem que ir lá buscar, você me prometeu que você não ia buscar as crianças lá, e não sei o que, então ela quer competir. E aí, passou, na terça-feira ele veio buscar, tava só a Bárbara aqui em casa. E aí ele que tinha que vir buscar. Aí eu tava aqui, nada, e o meu número é bloqueado no celular dele, eu não posso ligar, não posso mandar mensagem. Se eu quiser falar com ele, eu tenho que dar responsabilidade pros meus filhos, que são crianças, passar o recado. E nada dele chegar. E aí eu liguei pro Jorge e falei, Jorge, vê onde seu pai tá, pelo amor de Deus, eu tenho compromisso, nada do seu pai. Nossa, mamãe, mas o papai já saiu daqui faz tempo. Mas deve estar chegando aí. Daqui a pouco eu ligo o Jorge, o papai falou que tá chegando. Eu falei, cara, onde que ele tava pra demorar tanto pra vir buscar uma criança? Quando ele chegou, eu vi que ele parou o carro do pai dele, do outro lado da avenida. Eu desci, eu tava com uma bota de amarrar, e eu não consigo amarrar, porque eu perdi o movimento do meu braço. Aí virei pra ele e falei, você consegue amarrar a bota pra mim? Porque eu tenho, então a gente tava até aqui, né, civilizado. Ele falou, não dá. Eu falei, nossa, o que custa? Ah, porque ela tá no carro, aí você já viu, né? Eu falei, como é que é? Quem que tá na porta da minha casa? Não, você tá de brincadeira com a minha cara que você trouxe ela aqui. Aí não começa. Aí veio aquele espírito ruim, eu sei que eu atravessei a rua, ela se trancou dentro do carro. Eu dei uns 5 murros no vidro, mas não nem tudo de quebrar, mas mais do barulho mesmo. Ela ria dentro do carro. Ela olhava pra minha cara, ela dava risada. E eu falei, pra que você trouxe ela na porta da minha casa? Eu me mudei pra eu ter paz. Aí você vem e traz ela na porta da minha casa? Você tá de brincadeira. Você perdeu totalmente o senso, a noção do ridículo. Eu olhei pra cara dela e falei, sabe quando você vai confiar nele? Nunca. E não é por minha causa. É porque ele não tem caráter. O erro tá nele, não tá em mim. Então pode ser que não seja eu, mas vai ser outra. Eu falei, você sabe. Só que ela ria dentro do carro. Que ele foi me dando uma coisa, e ele, para, pelo amor de Deus, que não tem nada a ver. Eu falei, cara, você tá vivendo que mundo, pelo amor de Deus? Se coloca no meu lugar. Você não tinha que trazer ela aqui. Só que ele só pôde vir aqui porque ela estava junto, porque foi a condição que ela deu pra ele. Aí tá, no fim a gente discutiu, ele foi embora. Aí ele achou um absurdo tudo isso, porque que ponto que eu cheguei, fazer barraco, porque se tem uma coisa que ele odeia, é barraco. Eu falei, filho, poderia ter feito coisa muito pior e eu não fiz. Mas você perdeu a noção do respeito. Você me trata como se eu fosse sua inimiga. E eu não sou, não fui eu que fiz nada contra você. Você fez contra mim. Todas as vezes que você veio me pedir ajuda, você precisa de alguma coisa com as crianças, eu tô aqui, eu não reclamo. Eu mando roupa para as crianças, porque ele nunca comprou uma meia, eu mando, faço mochila, faço bolsa. Agora eu não faço mais nada, não mando mais uma bala. E aí, até um dia que ele me mandou uma mensagem porque eu não dei um banho na Luísa. Deixei ela lá sem tomar banho. Porque foi na correria, ela dormiu, enfim. E aí ele me mandou uma mensagem com palavras assim que eu acho que eu nunca imaginei ouvir do cara que eu amei durante 10 anos da minha vida. Juro, me falando palavras tão ruins que eu não gosto nem de repetir. Palavrão, palavra ruim, juro, tudo. Eu falei, não é possível que este cara seja o mesmo. E assim, a cada dia que passa, ele se torna pior. Porque aí agora ele alugou outra casa, foi morar com ela. Aí eu não posso ir lá, não posso deixar os meus filhos lá. Ele quer que eu largue no meio da rua e deixo, porque eu não posso parar na frente da casa dele com ela. E assim, ele se tornou. E aí toda vez essa mesma coisa. Me vê aquele show de xingamentos. E eu fico, cara, o que eu fiz pra ele estar nessa situação? Então, assim, ele saiu de um relacionamento porque ele queria ser feliz, mas ele é feliz? A que ponto? A que preço ele tá sendo feliz? Então, assim, ele se distanciou de todo mundo, não fala mais com ninguém, não vê mais ninguém, as crianças não vão pra lá felizes, vão porque eu praticamente obrigo eles a irem pra lá, aí vão pra lá, ele quer obrigar as crianças a ter uma relação com ela. Então, se você não falar oi, você não vai usar seu celular. Se você não falar oi, o papai vai ficar triste. Mas por quê? Porque é sua mãe. Então, ele joga a culpa pra cima de mim, só que eu já falei pra ele. Eu falei, eles são meus filhos.
Eles veem o que eu passo. E eles viram o que eu passei. E eles sabem como começou essa relação. Então eles nunca, nem eles e nem ninguém, vai tratá-la com respeito. Porque sabe como que começou toda essa situação, toda essa relação. Eu falei, outra, eles já ouviram da boca dela, ela falar várias coisas referente a mim, que sou mãe deles, e referente a eles. Que você só quer pensar neles, que você só gasta dinheiro com eles. E o que, que você gasta com eles, pelo amor de Deus? Então não adianta você querer me culpar pelos meus filhos não gostarem dela. Porque não vai acontecer isso. As duas pequenas ainda vai ali porque elas não entendem. Agora os dois mais velhos não adianta. E ele obriga os meus filhos a falarem oi, porque é só o que eles falam, né? Mas a falar oi pra ela. Aí a minha filha, que era Deus no céu e ele na terra pra ela, hoje ela já fala dele com aquele ar de decepção, de tudo que é errado é ele, sabe? Ela fica, mentiroso, o papai fala que vai fazer, mas não faz, ele só briga, Aí um dia eu tava na ligação com ela, e aí eu tava falando com ela, e ele chegou, acho que ele não viu que ela tava na ligação comigo, aí ele falou, você falou oi pra ela, Manuela? Aí ela, não, ele, então você pode desligar esse celular, sem celular. Então assim, ele quer obrigar de todas as formas meus filhos a gostarem dela. Só que ela já deixou muito claro que ela não faz questão, porque a própria avó deles já falou isso pra mim, ela não faz questão que as crianças falem com ela porque ela não tem paciência. Porque sabe, porque meus filhos não são anjos do céu, né? Eles têm as peculiaridades deles. São crianças incríveis, extremamente amorosas, mas com quem eles querem. E eu sempre deixei isso claro pra eles. Eu nunca obriguei meus filhos a beijar ninguém, cumprimentar ninguém, falar oi, tá, não precisa ficar abraçando, né? O mundo de hoje em dia não permite que a gente tenha isso. E eu deixo isso muito claro pra eles. Eu falei, independente de quem seja, vocês não são obrigados a falar com ninguém, a ter carinho por ninguém. Educação, não precisa ter, porque ela não tem. Então vocês também não precisam ter. E tá tudo bem. Vocês têm que ter com o seu pai. De resto, vocês não precisam se preocupar com mais ninguém. Só que ele acha que eu tô fazendo isso no intuito de prejudicar, de causar, porque na vida dele ele acha que a minha vida é baseada em estragar a vida dele. Porque não adianta, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, filho, você acha que eu perco o meu tempo? Você acha que eu vou rezar pra pedir pra alguma coisa ruim acontecer pra você? Eu tenho que rezar pra minha vida melhorar. E é o que tá acontecendo. É só você parar pra pensar. Todas as coisas boas que aconteceram pra mim, as que aconteceram pra você. É dívida, é carro preso, é isso, sabe? Porque não adianta a gente achar que a gente vai plantar cenoura e vai colher batata. Não vai. Tudo que você vai plantar, você vai colher. O que é mais difícil hoje em dia é lidar com isso. Com os meus filhos, eu vendo os meus filhos tendo que passar por tudo isso. Isso de cada dia eles estarem dormindo numa casa, de tem que arrumar bolsa, desfaz bolsa. Hoje é com o papai, hoje é com a mamãe. Eu queria estar com a mamãe, mas eu tenho que estar com o papai. Ou às vezes queria estar com ele e tem que estar comigo. Ou queria estar com os dois juntos. Chega aniversário, isso é festa separada, sabe? Fica naquela coisa. Eu erro muito, obviamente, porque, né, eu sei que eu tô errando em muitas vezes eles presenciarem muitas situações, eu deixar eles verem muitas coisas, eu falar muitas coisas pra eles, que eu acho que eles não mereciam passar por tudo isso, mas às vezes foge do meu controle, porque aqui em casa sou eu e eles, aqui tudo sou eu. Eu não tenho ninguém que vai vir aqui, que vai falar, vou limpar a sua casa pra você. Minha mãe vem muitas vezes aqui, vou fazer uma comida legal, não sei o quê, no intuito de distrair também, de me ajudar, mas a minha mãe tem a vida dela diferente da mãe dele, minha mãe tem uma vida além disso. E lá não. Lá, quando ele chega, as crianças já jantaram, ele pega, leva as crianças pra casa dele. E assiste um filme, joga um Uno. Olha o pai incrível que ele é. Ele merece um busto. As pessoas tinham razão. Ele é o melhor cara do mundo. Eu estava errada porque eu achava ruim. Então, assim. E aí ele. Agora, a crítica dele é que eu sou mãe de Instagram. Porque, né, ele não tem Instagram, mas eu tenho certeza que ele dá o jeito dele de ver tudo que eu posto. Então, tudo dele, ela posta isso, mas não faz isso. Posta. Eu falei, cara, o que tá faltando pros meus filhos? Meus filhos têm absolutamente tudo. Se os meus filhos estão estudando onde eles estudam, é por minha causa, porque eu fui na escola, eu conversei, pedi desconto, pedi isso, porque por ele já tinha mudado as crianças de escola, põe numa pública, sendo que era uma coisa que ele abominou a vida inteira. Eu entrego pizza, mas os meus filhos não vão para uma escola pública. Na primeira situação, acho que é melhor a gente ver e pensar na escola. Eu falei, cara, eles já estão passando por tudo isso. Imagina ainda ter que mudar de escola. Porque eles já têm os amigos, eles já conhecem todo mundo, eles estão às vezes na mesma escola há 4 anos. Então, mais uma mudança para eles que são crianças, não. Mas eu não tenho condição de pagar. Eu falei, cara, eu tava pagando até agora, como que agora não tem mais? Mas porque não é ele que paga. Depois que eu descobri que quem tava pagando a escola das crianças eram os pais dele, não era ele. E assim, hoje quem paga a escola da Manu sou eu, quem paga a escola do Jorge é o pai dele. E eu pago a escola da Manu com o dinheiro que ele dá de pensão, que é R$ 1.400, porque ele falou mal da vida inteira dos caras que davam esse valor de pensão. Hoje é o que ele dá. Então, assim, criticou tudo que ele criticou, todo mundo. Hoje ele faz muito pior. E aí ele fala que eu não sei separar as situações, mas ele não sabe. Eu já deixei bem claro, eu falei, eu não sou sua ex-mulher, eu sou a mãe dos seus filhos.
E dos nossos filhos, nós temos uma filha de 2 anos, que não tem autonomia, não sabe pegar um telefone e me ligar se alguma coisa acontecer. Então eu preciso ter uma comunicação com você. Eu não vou ficar te ligando, não vou ficar te mandando mensagem, pode ficar tranquilo. Mas se acontecer alguma coisa, eu preciso ligar pro pai deles. Mas ela não permite. Então eu não posso falar com ele. Então meu número é bloqueado em tudo, nada. Antigamente era SMS, agora eu acho que até o SMS ele bloqueou. Então, assim, aí eu tenho que passar a responsabilidade pros meus filhos, e aí ele acha que eu que não faço, sabe? É umas coisas tão absurdas que ontem mesmo eu tava parando pra pensar, eu falo, cara, como que pode a pessoa se transformar tanto? Ele me tratar como uma inimiga e ele se tornar esse cara que ele é hoje. Porque ele era o cara mais incrível que eu conhecia. Sabe? Tipo, eu falar, cara, todos os dias eu, antes de dormir, eu agradecer a Deus por eu ter ele ali do meu lado. Falar, cara, obrigada por eu ter ele do meu lado, por ele estar aqui comigo, por ele ser esse pai incrível para os meus filhos, por ele ser esse tão parceiro, porque ele era realmente. Ah, eu tenho dinheiro? Tenho. Ah, não tenho, não tenho. Você paga, eu pago. Sabe? Ah, vamos pagar isso, vamos fazer isso. Ah, a gente quer viajar, mas tá sem dinheiro, mas dá um jeito, a gente faz. Sabe? Sempre. Ele sabia exatamente tudo que eu fazia, eu sabia o que ele fazia, como que a gente ia fazer, a gente tinha milhares de planos e sonhos. Ele sempre foi um cara próspero. Ah, vamos comprar, a gente faz dívida, mas a gente dá um jeito, vamos trocar de carro, vamos fazer isso. E hoje em dia eu falo, cara, ele tá ali nadando, 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 não sai do lugar. E eu, graças a Deus, estou conseguindo, sabe? E é isso que eu falo que é muito importante, a gente ter a nossa própria independência. Eu sou uma mulher independente. Porque talvez se eu não fosse, eu não sei o que ia ter sido de mim nesse tempo. Porque eu ia, sei lá, ter que depender dele, de qualquer ajuda que viesse dele, não sei o que ia ser de mim. Então, hoje, graças a Deus, eu estou bem, eu faço os meus trabalhos, eu cuido dos meus filhos. Isso também foi muito bom, porque eu também tomei as rédeas da minha maternidade, de como eu quero realmente criar os meus filhos. Então, eles são muitos meus parceiros, eles me ajudam muito, e eu não vejo problema nenhum deles também me ajudarem a fazer as coisas aqui de casa. Óbvio que são coisas básicas, mas eu acho que é importante eles terem essa responsabilidade. E assim, tô vivendo minha vida, eu saio, eu tenho os meus dias livres, que são dias difíceis, mas também eu tento levar da melhor forma, então tô sempre rodeada de pessoas que eu gosto, de amigos, da minha família. É, e o que é mais importante é você ter, né, sua rede ali de apoio e fé principal e ter sua independência. Porque você estando gostando ou não da pessoa, porque às vezes é você que quer sair dessa relação, mas tem muitas mulheres que se mantêm numa relação porque dependem do financeiro do cara e você acaba perdendo anos da sua vida vendo uma relação ruim porque você depende de outra pessoa, isso é muito difícil. Então, ainda bem que eu sempre fui muito independente, mesmo depois do acidente, eu sempre dirigi, eu saio, faço as minhas coisas, eu vivo a minha vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Foi uma separação, mas Deus o livre, sei lá, se ele tivesse morrido, o que quer ser de mim? Então, assim, a gente tem que estar sempre preparado. Óbvio que ninguém quer, mas a gente tem que estar sempre preparado para ser você e você mesmo. E eu acho que a minha força também vem muito dos meus filhos, do que eu quero mostrar para eles e do que eu quero que eles vejam que eu sou. E eu pergunto quase todos os dias para eles: a mamãe tá fazendo alguma coisa de errado? Vocês acham que a mamãe devia mudar alguma coisa? Você acha que isso tá faltando e tal? E eu falei: eu não sei se eles mentem muito bem ou se realmente eu tô no caminho certo. Porque eles falam: não, mamãe, você é incrível, a gente tem muito orgulho de você, você é muito forte, você é a melhor mãe do mundo, o papai que não te merece, mas um dia o papai vai voltar. Eles pedem muito isso. Porque é o que eu falo, eles nunca viram a gente numa relação ruim. A gente não era aqueles pais que viviam brigando. Que os filhos podem pensar, ainda bem que agora estão separados, para a gente não estar presenciando briga. Não, pelo contrário. Eles viam sempre a gente bem, então para eles isso também foi muito difícil. Ver do nada os pais deles separados. Ver do nada os pais deles brigando. Infelizmente, eles presenciaram uma das discussões de um dia que eu fui levar, e pela primeira vez, que eu não queria que isso acontecesse, mas a Manu pegou e falou: não fala assim com a minha mãe. Porque ele tava me xingando de coisas absurdas, a troco de nada. E aí a Manu falou: não fala assim com a minha mãe. E aí ele olhou, e aí eu falei: você começou a perder sua filha. E é isso. Nenhum deles fala dele com orgulho, igual eles falavam. Então, assim, teve festa da família na escola e ele não foi. Ah, que eu tenho um compromisso, não foi. E aí o Jorge me abraçou e ele falou: ai, mamãe, que bom que você tá aqui. E eu, filho, a mamãe vai sempre estar. Pode acontecer o que for. Eu vou estar aqui. Eu não tenho essa opção de não estar. Eu vou sempre estar. Então, meus aniversários vão estar junto deles, eu não abro mão. Natal, nunca vou abrir mão dos meus filhos, independente do que seja. E são eles, que é tudo pra mim. Então, se um dia eu duvidei do porquê que eu tinha que ter 4 filhos, que não é fácil, é muito difícil, mas foi pra isso. Pra eles me tornarem uma pessoa melhor e pra me dar força pra passar por tudo isso que eu tô passando. Porque são eles, as coisas mais incríveis
que aconteceu na minha vida. E é isso. E aí, o que você achou da história da Larissa? Comenta, compartilha com todo mundo que você gosta. E já sabe, né? Não se esqueça que essa é uma história que já ficou no passado. A Larissa não pode voltar lá atrás e fazer diferente. Portanto, sempre seja cuidadosa e gentil ao comentar. E se você quiser também contar a sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que tá aqui na descrição desse vídeo. E a próxima história é da Cláudia, que depois de 2 divórcios reencontrou um amor da adolescência. E aí, meu amor, só digo uma coisa, assista Uma História e Tanto. Se não estiver inscrita, já sabe, 7 anos de azar. Então já se inscreva agora e ative o sininho. Uma coisa eu sei, foi bom ter voltado e passado o que passei, porque daí eu tive a certeza, a duro custo, mas eu tive a certeza que é isso que não era para ser.